E aí, rapaziada, se você já viu as outras partes, você clica na tela do seu celular ou do PC, né? E clica aqui, ó, Eugene Recap. Clica aqui, Eugene Recap e parte nova. Aí você clica na parte nova, que já vai diretamente para a parte nova. É isso, beleza? Tamo junto e curtam o vídeo aí, tá? Tamo junto. Espero que gostem do vídeo. Vamos para o vídeo. Nosso papo estava jogando um joguinho lá no seu PC. E ele estava jogando esse jogo durante uns 3 dias sem parar. E finalmente ele tinha pegado o top 1 lá da fila da ranqueada. Ele tava lá reclamando da vida, pois todo dia ele tem que ficar ouvindo aquelas aulas irritantes. Ele dá com alguns amigos problemáticos. E ele acha que se a realidade fosse como um jogo, se ele ficar só mais forte, seria mais melhor, né? E ele vê que são 8 horas e a aula já deve estar começando. E aí, meu chapa, não bora depois secar rapidão? O cara só vai de arrasta e renasce em outro mundo. O pai dele tava alegre lá, pois ele tem um filho. Mas ele tá achando estranho, pois o garoto não tá se mexendo. Será que esse moleque tá quebrado, velho? Ele coisa a bochecha do bebê e o bebê começa a chorar. Pelo que ele tá vendo, o filho dele não tem nenhum problema, não. E ele simplesmente joga o bebê pra cima. Quem é que joga um bebê pra cima, velho? O que está acontecendo? Se eu não me engano, ele foi atropelado pelo caminhão Samar. Tá acontecendo aqui, velho? Ele vê que foi recarnado e se pergunta por que ele tá voando. Ele tem quase certeza que esse sentimento que ele tá sentindo, ele foi recarnado em um mundo totalmente diferente. E dessa vez ele não vai morrer tão facilmente. E o pai dele pega ele lá no ar. Pai do ano, velho. E ele acha que esse mundo não vai ser chato. E se passaram 8 anos depois? O nome dele é Sinjin. Mas por que ele tá dizendo isso só agora? É porque ele ainda tem algumas memórias antigas, sabe? Aí ele se lembra do mundo moderno. Agora ele tá num mundo com poderes espirituais e cultivação. E desde que ele nasceu, ele tá morando com os pais dele numa área rural e deserto. Os pais deles parecem ser pessoas normais. Será, meu amigo? O cara te jogou pra cima quando tu era bebê e é normal isso? E a rotina dele é sempre estudar, praticar modos de combate, e isso não é um jogo, tá? É a realidade, é a nova vida dele. E cultivar para se tornar mais forte, existe algo mais emocionante do que isso. Nossa, meu filho parece ter um talento para ser um cultivador. Desde que comecei a ensinar, já se passou 8 anos e ele avançou para o reino espiritual. O nível de cultivação desse mundo são divididos em 10 domínios, do primeiro para o último, e são iniciação espiritual, reino espiritual e mestre espiritual, general espiritual, combate espiritual, monarca espiritual e reino espiritual, imperador espiritual, celestial espiritual e divindade espiritual. Meu amigo, putz, isso foi longo. E ele levou 8 anos para alcançar o reino espiritual. E se continuar cultivando com os pais dele, ele vai acabar levando 80 anos para alcançar a divindade espiritual. E ele precisa pensar numa maneira de se fortalecer. Chegou essas pessoas aí e diz que o filho dele já tem 17 anos e já tá na idade de ele entrar na escola lá de treinamento. E ela acha que o filho dela tá muito forte. Será que ela vai se dar bem na escola ao entrar? Mesmo que ele tenha aprendido com vocês, é uma pessoa com 16 anos de idade. E geralmente estão no nível de mestre espiritual. Não menospreze a minha escola. Temos muitos gênios estudando nela. Mas ele diz que não mesmo, que ele ficou tão forte que ele nem mesmo sabe como explicar. Caraca, o plot ficou tão forte assim. Mostra esse coelho. É um coelho? Isso aqui é um coelho? Eu só sei que ele ganha, eu não sei o que é isso aí, tá? É uma energiazinha. E vai de Americanas. O moleque simplesmente fez uma arma de fogo no mundo de fantasia. Ele já tava planejando essa arma aí há muito tempo, já que é uma arma que existia no mundo moderno dele. Ele encontrou até um ferreiro que fosse capaz de construir uma arma utilizando pedra de explosiva para ter poder de fogo e pedra do trovão para ter velocidade nas balas. E ele só precisa ejetar sua força espiritual para poder funcionar. E agora sim ele pode ficar forte utilizando essa arma aí. Chega esse bicho aí correndo no rumo dele. Ele sem o que fazer, né? Só mete papuco nele. E parece que só o poder daquela arma lá que ele tá usando não é o suficiente, pois aquela besta é muito forte. E parece que ele vai precisar usar pedras mais poderosas. E ele vai tentar usar uma granada. Ah não, mano, o cara fez até uma granada. E ele só rebola no bicho. A granada tá pô. A granada. Eles só escutam esse barulhão aí, né? Pô, tô só ele chegando lá. Ele tá tentando explicar pra ele lá que ele matou uma besta muito perigosa. E ele ainda é só um mestre espiritual. E ele se pergunta, será que ele tá me elogiando? E além do mais, ele matou aquela besta de nível 5, equivalente a um comandante muito rápido. Tá, até com a granada até eu, né?
Mudando de assunto, ele veio para convidá-lo para estudar senso comum e outras coisas na escola dele de treinamento. Se ele continuar a treinar com aqueles dois, ele não vai aprender o que é senso comum. Ele dá uma opinião para ele que é melhor ele esconder a identidade dele, senão ele vai causar confusão entre os alunos. Ué, identidade? É porque ele é filho de duas divindades espirituais. Em outras palavras, você é filho de uma divindade espiritual. Ele ficou com essa cara de abestada aí. Pera. O quê? Meus pais são realmente divindades espirituais? Vocês não contaram pra ele, não? Não! Divindades espirituais é quando um cultivador, após treinar ao extremo e alcança o domínio mais alto. Apenas algumas pessoas conseguem cultivar até esse domínio. A Academia Real de Cultivo é a principal academia de treinamento no continente da China, além de ser uma escola de super elite, onde aparecem várias divindades espirituais. E ele ouviu dizer que os pais dele estudaram nessa escola aí. Parece que ele nem mesmo estando em outro mundo, ele não vai fugir da escola, né, meus amigos? E a mãe deles acha que o filhinho deles cresceu. Não se preocupa não, querido, é bom que nós aproveita aí pra fazer uma lua de mel. Então vocês me colocaram na escola só pra se divertir, né? Que legal! E ele disse que tá indo lá. E ele disse que vão torcer pra ele conseguir lá passar no exame de admissão. E não digam coisas vergonhosas, tá? Esses dois são realmente divindades espirituais. E esse carinha vendo tudo aí. Ei, garoto, seus pais vieram com você até o exame de admissão? Desde quando a escola se tornou um lugar para crianças, hein? Rapaz, só sei que essa mina aqui ficou aliviada do cara ter saído de perto dela. Aí tinha umas pessoas comentando ali que aquele garoto ali deve ser mestre da família Shang e deve estar causando problemas. Ele deve estar intimidando alguém de novo. Mas o Potter só dá uma ignorada nele e se pergunta se ali é o local do exame. Ei, pare agora mesmo! Essa escola é para famílias ricas, não para um garoto caipira como você. Não é digno de estudar nessa escola, suma daqui! Ok, mano, tu disse alguma coisa? Não escutei não, ó. E o cara fica só zangadinho. E vai fazer ele ouvir com clareza. E o Potter vendo aquilo ali, ele se pergunta se ele ficou com medo. Ele diz que aquilo ali é o espírito mágico do fogo. E ele tem muito orgulho disso. Ele diz que se ele implorar por perdão, ele vai deixar ele ir. E esta aí é uma habilidade espiritual básica que a mãe dele ensinou ele quando ele tinha 3 anos de idade. E ele ainda estava dominando a junção espiritual. E depois de ver a mãe dele usando o espírito sem utilização de uma matriz espiritual, ele acabou aprendendo a usar sem precisar de uma matriz também. Ele tá achando aquela forma de lançar magia espiritual muito estável. E ele se pergunta se é assim que pessoas comuns têm esses poderes de unir os espíritos. E ele esteve com o pai dele e a mãe dele, que são duas divindades espirituais, então acabou pensando que seu poder é de uma pessoa comum. Mas acabou que não é não. O Potter só dá um soprinho lá que acaba com aquela magia daquele menor. Ele ficou todo bestado lá porque não tá se perguntando o que é que aconteceu, né? Porque que ele não tá conseguindo produzir o fogo dele. Ele disse que é uma magia espiritual básica, ele só apenas cortou temporariamente o oxigênio em volta da sua mão. Mas ele não sabe o que é um oxigênio. Ah, é mesmo? Aqui é o outro mundo, então acho que você não sabe o que é oxigênio. Pô, esse cara tá tirando com a minha cara. Ele disse que ele está desprezando ele e não vai deixar ele sair vivo dali. Mas o Proto só sopra aquele fogão na cara dele e diz que ele precisa descansar. O Prota praticamente fez um tutorial de como humilhar, mano. E ele não tá conseguindo respirar. E o cara só desmaia lá no chão. Ele usou extinção de oxigênio. E aí foi a primeira vez que ele usou aquela habilidade em um ser humano. E aquela mina lá que o cara tava enchendo o saco, agradece ele, que ela ficou surpresa por um tempo, não sabia o que fazer. Infelizmente, ele ensinou uma lição pra ele. E a propósito, o nome dela é Xilan. Pô, mano, cada nome complicado, hein? Ele disse que o nome dele é Xin para ela. Ele se pergunta se aquilo é uma história que o herói salvou a princesa. Mesmo ela tendo um rosto bonito, né? Rapaz, não tendo um harém, eu agradeço. E ele não era muito de se comunicar com as mulheres no mundo moderno. O cara literalmente é nós na vida, rapaziada. Tô brincando. Além disso, ele só se comunicou com a mãe dele desse mundo, né? Ela diz lá que ele é muito forte, mas ele só diz que aquele cara era muito fraco. Cara, ela tá tão na sua. Até que ficou uma ceninha muito fofa, mano. É. E os exames de admissão vão começar lá. E é pra todos os candidatos injetarem a sua essência espiritual dentro da pedra espiritual. O que o diretor tinha dizido para ele era verdade. Mesmo que as pessoas cheguem no domínio mestre espiritual já sejam consideradas muito talentosas, nessa escola é algo comum ver alguém nesse domínio. E a Xilan vai lá botar a sua mão na pedra. E o Xin vê lá que a essência espiritual dela é maior do que o resto. Parece que ela não é uma pessoa comum. O pessoal ouviu lá dizer que ela é uma princesa de um país vizinho, mas ela já alcançou a 4ª camada. E o Prota faz um elogio para ela que ela foi muito bem.
E agora é a vez do nosso prota, o Jin. E ele vai injetar toda a sua essência espiritual. Aí não, né, prota? Aí não. É, ele fez mesmo. Rapaz, até a Xilan ficou admirada ao ver aquilo. O prota só admirando aquilo ali, né, meu? A pedra tá rachando, mano. E se ele continuar fazendo aquilo ali, a pedra espiritual vai acabar explodindo. E ele precisa diminuir logo a sua essência espiritual. E o pessoal começa a sorrir lá porque ele tá no reino espiritual. É vergonhoso, ele tá no reino espiritual. Como é que ele tá fazendo o exame? Eles não tão vendo que a bodega da pedra rachou, não, velho. E ela tá achando que aquilo ali não é impossível, pois a pedra tava pra explodir lá, mano. E a pedra ela tá se despedaçando. Ele tá se perguntando se vai precisar pagar por aquilo. E os exames de admissão vão ser feitos na parte de trás da academia real de treinamento. E os candidatos prestem atenção. O exame de admissão logo vai começar. E o prota lá só na preguiça. As regras para o exame são as seguintes: ganhar pontos ao destruir demônios de vários níveis. E o tempo limite será de 2 horas. Demônios de nível 1 valem 1 ponto. E nível 2 valem 2 pontos. Pontos de nível 3 valem 4 pontos. Ué, só por que o de 3 vale 4 pontos? Qual foi, professor? Tá sacaneando aí? O de 4, lá ele, vale 8 pontos. Cada pessoa que conseguir 50 pontos ou mais vai conseguir passar no exame. E além disso, nas montanhas tem demônio de nível 5. Então é pra fazer o favor que tenham muito cuidado e evitar eles assim que os avistarem. E isso é tudo, e ele vai iniciar o exame agora de admissão. Aquilo era ótimo, tinha um bocado de cheiro de demônios lá que, assim como na casa dele. Então o menor lá que tá tentando matar esse coelho aí, mas só que alguém roubou a kill dele. E foi nosso prota que roubou a kill do cara. Ele disse que ele viu ele com tanta dificuldade que ele não conseguiu evitar. Ele disse que conhecem ele, pois ele é aquele lá do primeiro teste que ficou no reino espiritual. E ele se pergunta como é que ele usa roubar a presa dele. Olha, mas é bem normal roubar o mob dos outros quando tá jogando um RPG, né? Olha, para de falar com você sentido, eu não sei nem o que é isso aí. Eu acho que o prota se esquece que tá em outro mundo, velho. Ele disse que ele é um nobre e ofendeu ele e essas besteiras todas aí. Aí chegou esse menor aí dizendo o que é que ele tá fazendo. Ele acha aquilo ridículo, pois nessa escola é extremamente proibido usar o poder da sua família. Ele diz lá: você é o Li-1, o filho mais velho da ilustre família Lin, e já é um general espiritual, considerado por todos um gênio? Quem é isso daí? E o menor sai lá correndo e diz que depois vai ensinar uma lição pra ele. Beleza, meu amigo, diga isso quando sai correndo. E o prota agradece lá e diz que o nome dele é Senji, e o nome dele é Li-1. Todo mundo meio que tem medo dele, né, de se aproximar. E é raro ele conversar com alguém. Já que eles foram destinados a se encontrar, por que eles não formam uma equipe para passar no exame junto? Então ele gentilmente vai aceitar a oferta dele. E ele acha que vai ser bom olhar de perto um general espiritual, né? E aquilo ali não é só um teste para testar suas habilidades, mas sim um combate em equipe também. E os candidatos dessa equipe são basicamente todos mestres espirituais com poucos generais espirituais. Mesmo sendo um general espiritual, ainda é meio difícil completar o exame todo. Mas já em equipe, com um bom trabalho em equipe, as coisas tornam-se mais fáceis. A maioria dos candidatos são filhos de nobres. E eles não vivem enfrentando demônios, então. E para ser bem honesto, ele não tá muito confiante, mesmo sendo um general espiritual. Mas nosso prota só tá de boa aí, parece que não tá nem ouvindo o menor. Ele tem um plano perfeito para atacar. Ele fica na defensiva e ele na ofensiva. Começa a aparecer uns bichão com 2 cabeças. E eles estão meio que cercados. Ele diz que precisa terminar logo aquilo para poder salvar o Senji. Ele acha que ele tá assustado, que ele não tá nem se mexendo. Assustado, Ele tá muito admirado, pois ele nunca viu um cachorro de 2 cabeças. Fica se perguntando como deve ser o gosto dele. Meu amigo, que fome é essa? E o menor derrota aquele outro lobo lá, já que ele achou uma bestura. Ele acha meio cansativo derrotar demônios sozinho, mas ele acabou se esquecendo do Senshi. Pô, Senshi, quem é você, meu amigo? Tu derrotou os bichos aí, velho? E já faz alguns minutos que o teste começou e esses 2 estudantes já encontraram demônios de nível 4. Diz que, como desesperado, o mestre do Kranlin, né, massacrou uma ronda de demônios de nível 4 em um instante. E com base na sua força, ele pode ser capaz de lidar com demônios de nível 5. E o Otto acredita que não, pois os candidatos do domínio general espiritual, se estiver sozinho, não consegue derrotar demônios de nível 5, que estabeleceram este exame. Isso aí foi feito especificamente para testar o senso dos candidatos e evitar crises. E como alguém poderia tomar a iniciativa e desafiar um demônio de nível 5? Ele acha que ele está certo, já que o demônio de nível 5 é o rei da montanha. E se ele morrer, todos os demônios dessa montanha
perderam a vontade de lutar. E aí eles vão ter que encerrar o exame, né? Já que os demônios não vão poder mais lutar, né? Seja, meu rapaz, não me arrume problemas não, por favor. Ei, Shinji, eu sei que você não é apenas uma pessoa comum no reino espiritual, mas se você continuar indo por esse caminho, teremos problemas. De acordo com ele, há um espírito de nível 5 próximo dele. E ele tá se perguntando se ele não vai desafiá-lo, né? E o Pota disse que é sem chance, né? Como é que eles vão derrotar um demônio de nível 5? Ele apenas sentiu alguém naquela direção e pensou que poderia ajudá-la ou ajudá-lo. Ele disse que provavelmente deve ser um estudante que ainda não dominou a detecção espiritual, então realmente teríamos que ajudá-lo. Eles vê lá que tem alguém que está indo para o encontro do demônio de nível 5. E é aquela mina lá que o Shinji salvou lá, daquele menor lá. Ela acha que é uma boa oportunidade de matar um demônio de nível 5, né? Se ela conseguir derrotar aquele bicho ali, vai conseguir passar direto no exame. Ela usa o seu poder lá. E o bicho ficou furioso. E ela vê lá que o bicho ficou inteiro. E será que ela consegue derrotar esse bicho aí sendo uma general espiritual ainda? E eles começam a sentir um vento muito forte vindo na direção deles. E parece que a pessoa alertou o demônio de nível 5. Estaremos impedidos se chegarmos mais perto. Ela vê que ele é digno de ser um demônio de nível 5. Parece que ela não vai conseguir derrotá-lo usando métodos comuns. E ela vai ter que usar aquela habilidade. O bicho lá só dá uma porrada nela. E ela vê que ali é o limite dela. E o Shinji chega bem na hora e pega ela nos braços. E ele pergunta se ela tá bem. E ela fica toda coradinha. E coloca ela no chão. Parece que você tá bem, então vamos sair daqui. E aí, não tenta fugir depois de ter tentado bancar o cara legal, né? Ele tá achando engraçado, pois ele tinha a sensação que conhecia aquele lugar. Esse bichão aí é meio que parente do que um que vivia na colina da casa dele. E pelo que ele tá vendo, ele é bem familiarizado com demônios de nível 5. Ele disse pra ele parar de reclamar e fazer alguma coisa. Olha, você deveria saber o quanto perigoso para nós enfrentar um demônio de nível 5. Não tem senso comum, mas tipo, velho, não é todo mundo que consegue enfrentar demônios de nível 4 com duas cabeças igual a ele, né? Só com um golpe. E ele também sabe que ele escondeu a sua força lá naquele primeiro teste. E pede pra ele fazer alguma coisa, senão eles vão de Vasco. Ele só diz que tá tudo bem. Ele pega aquela granada lá. Simplesmente no tanto que ele fez uma granada no mundo de fantasia. E ele rebola a granada no bicho. E eu fico se perguntando o que foi aquele bagulho que ele jogou ali. E acontece uma grande explosão. Caraca, o demônio de nível 5 foi morto instantaneamente. Os avaliadores vendo lá que o demônio de nível 5 foi morto. Aquele garoto fez aquilo de novo. Ele sabe causar só problemas para mim. E os alunos não sabem por que os demônios estão fugindo. E o instrutor lá nunca tinha visto isso nem em 300 anos. Uma pessoa derrotando um demônio de nível 5 no exame de admissão. E agora eles vão ter que encerrar lá os exames por umas 2 horas. Eu vejo lá não tem muita escolha, né? Vai ter que aceitar todos os estudantes. E a Shilan quer saber quem é o prota de verdade, pra ele saber um monte de truques. E o Lina diz que tá tudo bem, todo mundo tem um passado que não quer falar, né? E a Sheila concorda que é verdade. E o diretor vai lá fazer um discurso. Então, antes de mais nada, vejamos. Parabéns por passarem no exame de admissão, se matricularem na minha academia. No entanto, não pensem que só porque vocês se matricularam na escola, vocês serão capazes de relaxar. Isso é apenas o começo. Ele disse nessa escola aí onde o poder é tudo que importa. E os incompetentes serão sacrificados sem misericórdia. E a rapaziada ficou meio tensa. Mas eles devem saber disso. E eles deveriam saber. A escola produz muitos mestres espirituais. E a maioria de nossos professores são cultivadores da 8ª série ou superior. Na última guerra do purgatório, os alunos e os professores colaboraram para estabelecer a paz atual, participando da guerra. Se há uma força que pode manter o continente estável e próspero, então é isso que eles são. E parece que o Shinji vai ter que trabalhar bastante duro para poder alcançar o reino imperador espiritual o mais rápido possível. Aí chega esse figurante aqui dizendo que essa piada que ele falou aí foi muito boa. A escola está repleta de gênios, mas apenas alguns conseguiram realmente alcançar o 8º nível. E o outro figurante fala também: sim, cara, o bom é que você tenha grandes ambições, mas não deixe levar pelas emoções, para não se deixar abater pela realidade. E o Lin fala, se tá vindo dele, né, eu acho que ele não tá de brincadeira não. Em seguida, o representante estudante dos estudantes desse ano que derrotou o demônio de nível 5 em um teste de combate fala lá agora. Por favor, suba. Ah, eu acho que eles estão me chamando, ó. E o Lin fala lá, tá vendo lá? Foi ele lá que derrotou o demônio de nível 5. E os cabas ficaram besta, velho. Ele chega lá em cima, ele diz: desde que estivemos matriculados nessa escola, juntos somos todos colegas de classe. Ele meio que costumava ficar tão nervoso respondendo perguntas na aula, que ele não conseguia nem abrir a boca, na frente de pessoas. E parece que a rapaziada não gostou muito, não. Esses odiados. E ele vê que não vai conseguir se divertir em qualquer escola, né? Na vida dele, que
seja. E o velho tá precisando falar lá com ele. Ele aconselha a manter um perfil discreto na escola, pois ela está cheia de calouros. Ele também pode acabar ficando em apuros todos os dias, então é melhor manter segredo. Mas ele fala lá pra ele que ele não precisa se preocupar, de qualquer maneira ninguém vai conseguir vencer ele mesmo. Mas só que é isso que ele tá preocupado. De qualquer forma, é melhor evitar usar seus truques esquisitos, para as pessoas não desconfiarem da sua identidade. E ele entende lá, né? Será que entendeu mesmo? No dia seguinte, e na lição básica lá, de artes, eles vão começar com um teste de envolver o uso de usos melhores nas artes espirituais para atacar um alvo. E a Xilan foi a primeira. Ela destrói aquela pedra com bastante facilidade. Tem uma que disse que levasse um daquele dali de cabeça ele teria morrido na hora. E eles acham que ela é uma digna de ser uma nível 4. Ela só ficou, nossa, só é isso. E um figurante lá, ei, você pode me ensinar? E agora é a vez do Senji. E o figurante lá tá dizendo aqui, um perdedor de segundo nível pode conseguir, né, usar artes espirituais. Ele vai se manter discreto por um tempo. Vai tentar usar o mesmo que a Xilan usou. A técnica dela deve ser comprimida do ar, da forma de uma flecha, X lá, com pressão espiritual. E quando a flecha atinge o alvo, a correção da pressão espiritual é interrompida. E o ar comprimido explode. E ele vai mantê-lo em 30%. E a Xilan só observando lá, ela ficou surpresa ao ver aquilo. E ele atinge o alvo lá. Então o Nike diz que o poder dele da flecha é muito baixa, mas pro nível dele foi muito bom, hein? E o Senshi se pergunta se não é engraçado, já que ele não é tão bom quanto ela, né? Mas ela ficou meio zangada, pois essa técnica aí é uma técnica nata dela e ele aprendeu só olhando uma vez. E rapaz, sobre isso. E finalmente a aula terminou. E o Senji tá aliviado, né? Que finalmente acabou. Ele vai poder deixar esse local aí. E olha essa cara da Xilan, mano. Achou que eu tava brincando? Ele vai ter que sair correndo de novo, né? Por não tá conseguindo se livrar dela. Mano, a mina tá pistola, velho. Como é que ele vai despistar ela agora? E ele se pergunta o que exatamente ela quer com ele, né? Pra ficar continuando perseguindo ele. Mas ela disse que ele ainda não disse claramente o que ele acabou de fazer na aula. Mas ele disse que não pode falar sobre isso amanhã, pois ele tem algumas coisas pra fazer agora. Ela se pergunta o que poderia ser tão mais importante do que isso, né? Você quer saber mesmo? Sabe, é porque tem um grande evento de vendas na loja Tambão. E todas as mercadorias vão estar apenas por 10 iões. Ele chegando lá tem um bocado de gente pra ir comprar. Oh, que pisou no meu pé, hein? Ele não podia imaginar, né, que uma princesa como ela, né, viria num lugar de pobre como esse. Olha, ela pode ser uma princesa, mas o país dela não é rico não, hein? E também não é nem próximo de ser algum dia. Portanto, ele deveria tratá-la como uma garota normal. Tem um cara que mete um empurrão lá nela e ela cai em cima do nosso prota com seus melões. E o prota gostou dessa sensação. E ela pede desculpa lá por estar super lotado. Ele diz que tá tudo bem. É, né, meu amigo? Melões. E finalmente chegou a vez do prota da Xilan. Ele disse que é isso, que é aquilo, e a Xilan também. Acabou pegando essa pelúciazinha aí, ó. Os pais dela foram estabelecidos por nômades. Ele faz uma brincadeira com a máscara lá. E ela acha muito engraçado o que ele tava fazendo. As pessoas mais simples do campo sempre compartilhavam as coisas mais preciosas com os visitantes. À noite, a lua e as estrelas brilham tão intensamente que a luz reflete sobre os campos de pastos por um momento. E o mundo fica em silêncio. A brisa da noite sopra silenciosamente e as ondas de grama se movem na direção das montanhas. Especialmente no verão, quando as pastagens são verdes e com o cheiro da grama e das árvores, uma respiração profunda traz um cheiro profundo ao seu nariz, fazendo você se sentir relaxado e refrescante. E o Senji se pergunta se ela já está com saudades de casa. E ela preferiu não ficar com aquela pelúcia lá que ela pegou de ovelha. E ele pergunta por que ela não está comprando nenhum produto, já que são materiais de cultivação. Ela diz que todas as despesas dela são pagas com dinheiro ganhado pelo povo. Por isso ela não pode ficar desperdiçando, né, o que conseguiu. Quando ela começa a ganhar seu próprio dinheiro da academia, ela faz essas coisinhas que ela tem aí, né, comprar. E ela diz pra eles irem indo. E o Senji ficou olhando assim pra aquela pelúcia. E ela se pergunta se não tá pesado. Não, relaxa, tá tudo bem. Pois ele não é um cara miserável, né, que vai para as compras com a namorada, mesmo assim não sendo a namorada dele, né. Vai fazer a mina carregar, né, as coisas. Ela diz que eles vão fazer uma pequena pausa ali. E o Senji diz lá, olha, provavelmente você é uma princesa, então por que você quer ficar forte? Ela diz que é porque o país dela é muito pequeno e pobre, que só conseguiria sobreviver com a ajuda de um país grande. E como ela é uma princesa, tudo que ela pode fazer é se tornar uma mera ferramenta para se casar com alguém e formar uma grande família.
sumida para um bem político. Mas ainda resta uma única esperança. Desde que ela seja forte o suficiente para se tornar uma divindade espiritual, só assim pode se defender uma nação por conta própria. E todos disseram para ela desistir, que era impossível. E foi por isso que ela ficou tão feliz de ouvir sobre a cerimônia de abertura. E você já ouviu isso, vai pegar uma coisa que tá dentro das suas coisas. E ele disse que aquilo é para ela. Que fofinho, mano, ele comprou a pelúcia lá. Ele disse que ela realmente trabalha duro por conta própria. E os dois vão trabalhar juntos nisso no futuro. Nossa, mano, ela ficou muito emocionada ao ver, né, aquela pelúcia ali. Pois ela disse que ele não pode ver ela daquele jeito. E ela disse que ele está certo, que eles vão fazer isso juntos. E ela chama o Shinji para um duelo. Mas esse duelo aí vai ser na cama. Nossa, o Prota pensando que ia receber sua primeira confissão na vida. Com certeza, depois de passar por isso, pode até conseguir um harem, né? Não, por favor, Prota, não consigo um harem, não, por favor. Eu de lá, olha, tá bem tarde, sabe? O que acha que deixar para amanhã? Ela disse que durante a noite ninguém de fora vai ver. E além disso, ela já até avisou a escola já. Essa mina é rápida, hein? E o professor que é testemunha logo vai chegar ali, hein? A mina literalmente já pensou em tudo, velho. E o cara tá achando uma chatice que ele tem que trabalhar até horas extras, até de noite. E o professor quer ver os dois coelhinhos que vão duelar, né? Ele vê lá que aqueles dois, então deve ser bem interessante. Pois ele ouviu dizer que esses dois estudantes derrotaram o monstro da 5ª camada durante o exame de admissão. E professor, eu posso recusar o duelo? Olha, de acordo com ele, no regulamento não haverá punição. E recusar um duelo é meio vergonhoso, né, do que perder. Então só basta ele falar com o professor que testemunhou o duelo. Sério mesmo, professor? Mas esse duelo é muito interessante, então se você quiser desistir, eu vou deixar ela te atacar. Você pergunta lá porque que a Xilan quer lutar com ele, né, pois ele só tá no reino espiritual. E ela fala lá, tu tá saindo é de doido, tu é muito forte, da onde tu tá no reino espiritual, tu tá escondendo a tua força. E também já faz bastante tempo que ela não conheceu alguém que pudesse fazer ela lutar. E ela sente que o vento está ficando mais forte. O professor diz que a Xilan realmente tem habilidade do atributo vento. O poder espiritual de cada poder tem um atributo natural. O mais comum é o atributo de fogo. E há também atributos mais elaborados, como o dos trovões e gelo. Entretanto, o atributo de vento é conhecido como o atributo mais fraco. E a Xilan, que é um general espiritual, atacou o monstro de nível 5 com toda a sua força, mas nem mesmo causou danos em sua pele. Mas isso é só para monstro de pele grossa. Para cortar o corpo de uma pessoa com uma lâmina de vento é mais do que suficiente. Embora a força do atributo de vento seja fraca, também é difícil de ser detectado. E por causa da característica do vento, a trajetória do ataque é muito variável. E mais importante, ainda como o atributo do vento não é favorecido pelos outros, seja um cultivador do atributo do vento ou outros cultivadores, a busca sobre as estatísticas desse atributo é muito eficiente. Mas parece que a Xilan, ela compreende os modos de combate do atributo do vento. E você vê que o ataque original do atributo do vento pode ser assim, tenso e rápido. E só de ver isso é muito relutante. E é tarde demais para ele construir uma defesa espiritual. Se ele for cortado, vai estar tudo acabado. Eu se pergunto lá o que é que tá acontecendo. Se ele continuar se esquivando, não vai conseguir ganhar contra ela. E por que que ele não usa aqueles acessórios estranhos dele? Pois ela se lembra muito bem que ele usou aquele acessório estranho para poder destruir aquele monstro de nível 5. Ele prometeu ao diretor que não causaria mais problemas. E ainda tem um jeito comum. Ele começa a correr em direção dela. Ela vê lá que ele quer chegar perto dele com combate corpo a corpo. E ela faz um ciclone gigantesco lá. Caraca, minha filha, você não tá exagerando, não? Mesmo a Xilan sendo uma general espiritual, o dragão ciclone é um espírito de um monarca. E ela não pode usá-lo, para não mencionar uma escala tão grande. E ele vê que não se trata de um ciclone de dragão. Ao invés disso, ele manipula delicadamente os ventos de baixo nível para criar efeito visual do ciclone dragão. Tá, tô tentando entender aqui, rapaz, eu tô tentando. E com certeza não há poder de ataque, em outras palavras. Isso aí é um método que bloqueia a sua visão. Beleza, o que será que você vai fazer, velho? E acontece uma explosão lá. E mostra ele lá na fumaça e ele tá com a espada agora. Rapaz, o professor fica até feliz quando vê aquela espada ali com o Prota. E ele vê que tá valendo a pena ver aquela batalha ali. E ele vai lá pra cima dela. E ela vê lá que parece que ele quer ir pra cima dela com habilidade de espada. E ela se pergunta se ele está subestimando ela. Ô, minha filha, você que obrigou o cara a lutar com você. Só deixa o cara lutar do jeito que ele quer. Esse pequeno movimento você deveria ter pensado em como quebrar. E ele já viu os movimentos de ataque. E é mais flexível. Certamente ele não pode tirar proveito disso. E não importa quantos ataques imprevisíveis ela utiliza.
Ele vai costar tudo. E, velho, e literalmente ele tá costando tudo com essa espada mesmo. E o professor fala que é a primeira vez que ele viu alguém conseguir usar o manejo da espada para quebrar o ataque de contínuo atributo do vento. Depois do Senshi pegar a espada, a aura dele mudou completamente. E o inconsciente, seu corpo deu um passo à frente. E ele se pergunta de como será que o garoto praticava as habilidades de espada. E mostra um flashback do pai dele dizendo que vai ensinar para ele a verdadeira habilidade da espada. E ele acha ótimo isso. Ele achava que com certeza com um homem bonito, usar uma espada se sentia melhor do que todo mundo. E sim, a espada é a extensão do corpo, mas também é um pouco diferente. Por causa da espada, as principais técnicas de manejo da espada são corte, rasgar, a colheita e o golpear. E ele só responde, ok. E o pai dele quer isso e eles vão praticar agora. Pode ficar, pera, é só isso? Ele pergunta lá, não tem nenhum movimento especial da espada ou habilidade assassina do céu crescente, flecha do dragão celestial e tal. Ele diz que não tem nada disso, então vou praticar ali, moleque. E parece que ele vai ter que fazer igual que ele fez, né? Com os espíritos, encontrar um meio de praticar o manejo da espada. E o pai dele se pergunta se ele tá pronto, né? Que ele vai atacar. E o pai dele vai pra cima dele com uma velocidade muito incrível. E ele acha que o pai dele é meio doidinho. Ele tá todo arrebentado. E a esposa dele, toda preocupada com o filho dele, se pergunta o que foi que o marido dela fez com o filho dela. Ele tenta explicar que ele é muito teimoso e ele acabou levando a sério sem querer. E ele começou a praticar esgrima quando tinha 6 anos de idade. E continuou praticando até no total de 10 anos de idade. E por causa disso, ele acabou adquirindo uma grande paixão por batalhas corporais. Só que ele não vejo ele usando tanto isso, né, velho? E graças ao seu querido pai, este ventinho de grama não é muito assustador pra agora. E ele fala que está indo lá. Ele começa a ir pra cima lá, meus amigos, e fica fatiando o vento. Eu nem sabia que dava pra fatiar o vento. E desde que ele esteja perto, o jogo pode mudar. E ele diz que agora ela tem tempo de liberar o seu espírito e resistir aos movimentos da espada. Ela usa o espírito de Nihonshinko, flecha do deus do vento. E aparece isso aí que é muito da hora. O professor lá dizendo quem vai ganhar ou vai perder, isso não importa. A espada de ferro comum na mão de Shin não resiste ao golpe douradouro da Shilon. E para evitar que um dos dois morra, né, é melhor parar com esse duelo aí. E ele usa o espírito de nível 1, movimentos de choque. Rapaz, o professor até se admirou daquilo ali. Rapaz, e o Proto tá conseguindo bater de frente com aquilo ali. Velho, sorte da Shilan que a espada do Prota quebrou bem na hora, senão ela acha que ela é de F, velho. Isso acabou quebrando a presilha que tinha na cabeça dela. E os dois acabaram empatando. E a Shilan tirando proveito disso, né, mete um murrão no Shinji. E ela acabou vencendo. Isso aí foi trapaça, ó. Ô Shilan, você trapaceou na cara dura aí, minha filha. Mas ela tenta dizer que uma batalha real vale tudo. E ele também foi muito descuidado. E ela disse que o resultado já tá decidido, né, pra ele ficar mais pensando nisso. E vaza. E ele se pergunta por que ela tá tão envergonhada e é para ele pensar no quê? E por que ela tá saindo correndo também? Olha, de acordo com os costumes do pai da Shilan, se ela perdesse o duelo contra um homem nessa idade, ele teria que se casar com ela. Pô, meu amigo, ele estaria muito ganhando, né? Ele disse que esses costumes não são bem aceitos, não é de admirar que ela tentou ganhar de qualquer jeito, né? O professor lá dele dizendo lá que é uma pena, né? Senão ele ia ter uma esposazinha. Mas ele disse que não tem muita sorte pra essas coisas. Mas como o professor dele, né, da academia, ele não quer que ele se apaixone muito cedo. Ele diz que entendeu e tá tudo bem. E na manhã seguinte, opa, bom dia, Juliana, vamos juntos para a sala de aula? Ela só concorda lá, né? Originalmente, ela pensava que isso se surpreendia com coisas estranhas e não esperava que ele fosse capaz de ficar praticando a habilidade tão básica como um de um espadachim. Parece que ela tem que se esforçar muito ainda. E a rapaziada olhando aqueles dois ali juntos, estão pensando que eles estão num relacionamento. E eles também não sabem quem foi que apoiou ele nessa academia. Se pergunta se ele não tem vergonha de contar os resultados que veio na sua cabeça. E o Shilan disse que eles estão falando sobre ele, por que ele não se importa com o que eles falam? Mas ele disse que está acostumado, sempre foi assim quando ele ia para a escola. E além disso, ele também é melhor do que eles, por que ele vai ficar se importando com a opinião dos outros? Tá, ele tem razão. Mesmo assim, ela olhando pra aparência dele, ainda fica com a vontade de bater nele. Tem um carinha que tá dizendo para uma garota abaixar a cabeça pra ele, e perguntando se ela não quer se ajuntar a eles ali. Ela tenta explicar lá que ali é uma escola, ele não pode ficar intimidando as pessoas. E aquela garota ali é a Lingbu, é da classe deles e ela está em apuros. E chega lá o Ling Zeno, que o Gao Shen é o filho mais velho do guarda Wagdu da família Gao. O Ling Gun é considerado como uma divisão da família Gao, e uma família afiliada. E o pai da Ling Bu
é um mestre do manejo da espada. Portanto, o status da família Ling da geração anterior foi muito aprimorada. No entanto, o pai da Ling Bu está muito velho e doente. Por causa disso, a família Gao voltou a Oz emitida. E o Senji se pergunta que depois de ter assistido isso, se ela não quer ajudar. Olha, a relação deles é meio complicada, mas se ele for, ele vai ajudar. E ela se pergunta por que ele ficou tão animado de repente, mas ele agradece pelo elogio. E o Senji diz lá: rapaz, eu vou bater neles, porque eu não gosto desse tipo de intimidação. Ele chega lá dizendo pra eles pararem com aquilo ali. Pois um bando de marmanjos intimidando uma garota, isso é vergonhoso demais. Ué, meu camarada, você sabe quem eu sou? Como ousa falar comigo estando no reino espiritual? Tá pensando só porque você tem a Xilan e o Link com você, eu teria medo de você, é? Ele disse que ele não merece a atenção dele e é melhor ir embora. Ele disse que é melhor tirar as mãos sujas dela, senão ele vai quebrar elas. Ele pergunta lá pro Lin se realmente ele quer lutar contra a família dele. Mas ele disse pra ele não entender ele mal. Isso é algo entre ele e o Sinjin, pois ele não vai se intrometer nisso aí não. Tu ouviu, né, menor? Teu apoio aí não vai te proteger por muito tempo, hein? Agora tu vai ter que se virar. Ó, eu ouvi dizer se não tiver confusão, então... Eles perguntam se ele não já tá pronto para morrer. Ele analisa lá 2 mestres espirituais, 3 do reino espiritual. São tudo fraco. Eu acho que ele nem precisa lutar a sério. Artes espirituais, nível geada. A maneira aqui de controlar a saída de força espiritual torna a superfície de gelo fina e suave. Esse prota é brabo demais, velho. Ele só chama o próximo lá pro X1. Ele usa artes espirituais de nível 1, liberar fogo. E começa a ir o fogo no rumo dos menor lá. O menor lá disse que aquele poderzinho dele de espiritual é muito fraco. Não consegue nem queimar os cabelos dele. Imagina se ele estivesse lutando no sério, né? Aí tu tava lascado. Olha, mas a intenção dele nunca foi queimar eles. Foi e sim transformar a água. O gelo que tava no chão em água. Ele pergunta pra ele se ele sabia que a água é um condutor muito bom. Condutor? Mas parece que os caras não sabem o que é isso. E ele usa artes espirituais de nível 2, choque elétrico. E ele dá um choque no menor, já que ele tava dentro daquela pocinha de água lá. E pra aqueles idiotas lá, né, até habilidades básicas ele consegue ganhar deles. E vamos finalizar por aqui, né? Espero que tenham gostado do protinha da arma de fogo. Se você gostou, deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Se você puder ajudar o canal com alguma quantia aí, tá? O Pix do Zona vai estar aí no primeiro comentário fixado. Se você não tiver nada e for liso como eu, tudo bem. Seu like, comentário e inscrição já vai ajudar pra que O pessoal ficou tipo assim: caraca, ele solou os caras tudinho. E ele não tava brincando não, pois tinha 2 pessoas que eram de mestres espirituais e ele derrotou brincando. Aí estão se perguntando se ele realmente está no reino espiritual. Mas as artes espirituais que ele acabou de usar, de fato, são artes espirituais de junção espiritual e do reino espiritual. Nosso pô tá só sorrindo lá, vendo aqueles menor tudo no chão. E o carinha lá não gostou nada disso. E ele olha lá pro Lin e pergunta para o Lin como é que ele usa fazer o amigo dele incomodar ele. O cara soltou essa, velho. Sério? E o Lin responde: olha, é como eu disse antes, esse assunto não tem nada a ver comigo. O problema é entre você e o Senji. Mas você mover a mão depois disso, pois você perdeu e quer correr pra mim? E além do mais ainda ter insultado meus amigos, você realmente quer ir de Vasco, né? O cara praticamente se caga de medo. Esbarra até no Senji lá. E o Senji se pergunta pra mina lá se ela está bem. Ela diz que tá e agradece a ele. Ele diz lá pra Ling: tá pensando que alguém vai te proteger da próxima vez? Dessa vez eu vou deixar você ir. É sério que tu vai continuar falando bobagens ainda, mano? Se você quiser vir pro X1, vem, pô. E ela agradece o Senji lá, já que eles se encontraram só algumas vezes. Mas mesmo assim, ele ajudou ela. Realmente ele é uma pessoa muito boa. Mas mesmo assim, esse assunto é dela. Ela mesmo tem que resolver e saca a sua peixeirinha. Tá mais por uma katana mesmo, né? Ela disse pro Gashen que quer lutar contra ele. Ele fica só paradão lá, olhando pra ela. Ele começa a falar merda lá. E o chefe da vida da Ling Bu confiava muito no seu manejo da espada. E ignorava os status do clã muitas vezes. Contra a família dele. E o que fez com que a família dele se envergonhasse. A podre linhagem de sangue nasceu como uma simples semente. E o Lin grita lá dizendo para os dois tomar cuidado. E o Gashen diz lá que aqueles que desobedecem ele não merecem viver. E o figurante querendo botar pressão, olha. Mesmo que um cara com um poder espiritual tão forte ataque uma garota furtivamente. Ele diz lá que a família Gaan não tem um espírito de fogo comum. Ele é muito mais forte. Mas a Xilan disse que não, pois ela já viu muitos espadachins muito poderosos e ela já conhece a postura da Ling Bu. E ela disse que a Ling Bu é muito mais forte do que o Gashen.
E ela usa um golpe lá que consegue parar a magia daquele menor. E ela corre pra ir lá pra cima do Ganshen. Ele até tenta se proteger lá, mas não dá certo, meus amigos. A menina só dá um salto lá por cima dele e desfaz o seu poderzinho lá, bosta. E ela se prepara para dar um corte nele, usando o Queda da Lua. E ele meio que não vai conseguir parar aquele golpe. Mas parece que alguém salvou o Ganshen. E aquele poder começa a ir no rumo dela. E o Senji percebe que aquele poder é De um rei espiritual. e vê que a Ling Bu está em perigo. Corre no rumo dela para salvar ela. E o Senji fica se perguntando quem é, pois aquele menor não tava pensando em parar não. E o Lee vendo que é aquele velho ali que tava tentando fazer aquilo. E parece que ele tava querendo matar a Ling Bu. E o Senji desvia de novo. E aquilo passou muito perto. Parece que aquele velho quer jogar sujo mesmo. E o Senji pede a espada da Ling Bu emprestada, já que a dele quebrou, né? Ele lutando com a Shilan lá, né? E ela empresta, né? Já que ela não quer jogar de Vasco. E é necessário soprar o vento para poder afastar as chamas. Pois é muito grande e ele vai precisar de muito mais força para extingui-las. E aquele coro lá, ó, você tá achando que vai parar minhas chamas com esses truques pequenos? O cara não conhece o Senji não, o cara é brabo. Ele disse que um garoto do país não sabe sobre isso. E o Senji sabe que ele não tem vergonha dos seus alunos. Quer fazer o melhor para fazer um movimento. E já que ele tá provocando um pouco, ele vai aumentar o fogo. E o Senji pega sua famosa granada, pois o objetivo é impedir a fuga. E a chama quase cobriu o triângulo, então acho que não vai dar nem pra ver. Toma isso, seu velho fedorento. E acontece uma grande explosão. E ele pega a Ling Bu e sai dali. A Shilan e o Lin correm lá pro rumo do Senji. Ele diz que tá bem, mas o choque da explosão foi muito forte e que a Ling Bu acabou desmaiando. E o Lin se pergunta o que o Gaenji, que é aquele velho lá, tá querendo com isso. Ele diz lá, como ele é um professor encarregado da disciplina da academia, ele se pergunta qual é o problema de ensinar uma lição aos alunos irregulares. Tá, amigo? Pode dar uma lição, mas não precisa matar os alunos, né? O Senji até pergunta para o Lin quem é esse cara aí. Diz que essa pessoa aí é Gaenji, o professor encarregado da disciplina da academia. E ele é o tio do Shen. Eu chamo ele só de Shen pra ficar mais fácil. Pô, velho, por que esses nobres estão lutando desse jeito? Eu já tô pra voltar pra montanha, ó. Então, professor, você tá ensinando seus alunos a serem disciplinados e idiotas, é? E eu acho que você claramente só tá querendo matar pessoas. Ele fica meio zangado e se pergunta o que foi que ele disse. O pessoal começa a fazer fofocas lá. E o Shen vai lá falar com seu tio, babaúvo do caramba. E o tio dele diz que ele não tem nada para fazer aqui, que ele pode ir para a aula primeiro. E o Senji diz lá que ele pode ir parando, pois o Shen tava ali só para arranjar problemas. E a Ling Bu iniciou um duelo contra ele. E ele, como professor, em primeiro lugar, não pode resolver os problemas do Shen. E segundo, ele ajudou ele no duelo. E ainda tentou ferir a Ling Bu. Caraca, alguém respondeu ele de forma besta. Então o que diz lá que tem que olhar aquilo de mais de perto. Então que tá achando lá que ele realmente não é do reino espiritual, pois ele derrotou aqueles 5 lá de boas. E agora eles têm certeza que ele realmente matou aquele monstro de nível 5. E o tio dele lá tenta argumentar lá que, tipo, o duelo tem que ter um professor pra testemunhar. E ele só fez só parar, né? Pois não tinha um professor pra testemunhar o duelo dele. E o Senji diz que foi o Shen que começou. E se ele realmente quer acabar com isso, é só parar o Shen. E só de mencionar, ele tava querendo matar. Mas ele tenta argumentar lá, se ele realmente quisesse matar ele estaria vivo agora? Ele tenta dizer lá, se não fosse ele se segurando. É sério, ele está se segurando, não sei da onde. Ou ele tá achando que um carolo de segunda linha ia bloquear o seu poder. E o Shen lá começa a falar merda de novo, que da próxima vez vai ensinar ele a ter boas maneiras. Eu acho que tu tá precisando de boas maneiras, né, meu amigo? Próxima vez... O Senji só puxa o seu 38 e mete um bala, menino. E o tio do Shen tá se perguntando o que é que ele tá fazendo. E a bala do Shen consegue passar aquela defesazinha do derroera do tio. Mesmo que a defesa dele tenha poder ilimitado, ele ainda tá no rei espiritual. E por que ele não consegue parar um ataque de um reino espiritual? Ele foi caçar uma confusão logo com o protagonista, meu amigo. E o Shen lá todo preocupado com seu tio. Tu tem tempo ainda de se preocupar com outras pessoas? Vamos resolver isso agora. E o Senji só mete uma lapada nele, meus amigos. Que lapada. E o tio do Zen lá dizendo pra ele ir de arrasta. Pois vamos ver quem é o mais forte de nós dois. E o tio do Shen tá se perguntando se esse garoto não tá querendo ir de arrasta. E o Senji, vamos ver quem é que vai de arrasta primeiro. E joga as 3 bombas que ele tá na mão lá. E aparece o diretor dizendo que aquilo é incrível. Se aquilo dali explodisse, a escola dele estaria acabada. Ele teria que consertar tudo de novo. Rapaz, e o diretor para o tio do Shen lá brincando. Professor Gan, você já passou dos limites. Diretor, E ele aperta o braço
braço dele e ele cai lá no chão. Ele diz que o seu velho avô da família Gaó é seu melhor amigo e ele não vai considerar o responsável por isso na cara dele, né? No entanto, ele não precisa se preocupar com a disciplina no futuro. E ele só concorda lá com o diretor. O diretor disse que o Senji vai com ele. Beleza, diretor. O Senji disse que vai primeiro e disse que é pra eles cuidar da Lingbu. E o Velote diz lá pro Shen: assim que ele voltar para casa, é pra ele fechar a porta dele, pois ele vai ser notificado quando a escola voltar a funcionar. Seu diretor, o cara tá olhando puto lá pro Senji. E aí, meu camarada, se você quiser vir me bater, pode vir. Os alunos não estão dizendo lá que o Senji teve sorte, que o diretor apareceu bem na hora pra salvar a vida dele. Rapaz, foi ao contrário, o diretor que salvou a vida do menor lá. Estão dizendo que talvez ele ia morrer, né? Independente se o Senji é poderoso ou não, eles não se atreveriam a provocar essas pessoas no futuro. Caso contrário, eles iriam acabar como o Ganshin. E alguns dizem que esses dois têm dinheiro para poder acabar com o Senji. O tio dele lá se pergunta se o Shen está bem. O Shen diz que está bem e pede desculpa por ter envolvido o tio dele dessa vez. Ele diz pra ele ir pra casa que depois eles vão encontrar uma maneira de se vingar. Se vingar de quê, rapaz? Foi vocês que começaram. Qual foi, mano? E voltamos para onde tá o Senji e o diretor. Senji, seu aparelho é muito interessante. Você pode deixar isso comigo para que eu possa estudá-lo? Diretor, eu posso até deixar, mas por favor, não divulgue minha arma secreta para ninguém, tá? De jeito nenhum, tá? Nenhum lugar. Ele diz lá, se ele não tivesse chegado a tempo, ele teria explodido o menor com aquelas 3 bombinhas lá. E jogado ele de arrasta, com certeza. Mas ele também tava prestes a morrer, né? Como é que ele ia escapar? Mas ele nem tinha pensado nisso. Mas ele disse que apenas iria continuar e levar um soco bem forte também, né? E o Gaan estava determinado a destruir ele de qualquer jeito. E a ideia de um dos dois ir de arrasta a qualquer momento, provavelmente ele poderia ter uma chance de sobreviver. Ele disse para o Senji que ele é jovem, tem muita força e seus pais são duas divindades espirituais. E suas grandes expectativas de vidas. E uma pessoa como não diz que é gananciosa pela vida e tem medo da morte. Ela sempre trabalhará a segurança da sua própria vida, com cuidado. E pelo que ele vê, ele mudou o gosto de um homem desesperado. E também era muito estranho ver isso, e ele se pergunta o que estava acontecendo. E fica lá rodeando o Senji. Mas de qualquer forma, o Senji não está ali para brincadeiras. Olha, diretor, na verdade, Senji, todos nós temos nossos próprios segredos. Não importa se você não quer falar sobre eles. O que preocupa mais é por que você estava defendendo aquela garota, Lingbu? Ele estava pensando que ele e a Lingbu tinham se aproximado, e ele está se perguntando se ele não está pretendendo fazer um harém, né? Ou seja, você é brabo, cara, mas por favor, não faça um harém. Eu me pergunto o que acontece com os professores desse mundo. Mas ele diz que só não consegue ver alguém sofrendo bullying e não fazer nada a respeito. Eu se pergunto se ele vai fazer isso mesmo colocando sua vida em perigo. O diretor provavelmente não vai entender. Na verdade, ele era uma dessas pessoas que tinha medo de fazer alguma coisa. E obviamente há tantas injustiças e tantas coisas erradas, mas por causa de sua fraqueza e covardia, nada vai mudar. No final, as pessoas que odeiam os outros também se isolam e escapam da realidade em um mundo virtual. Em comparação com outro mundo ocultivo, talvez esta mudança de opinião seja verdadeiramente renascimento. E o Senji decidiu que vai fazer o que é certo. E ele não vai se render às coisas que são erradas. E se a pessoa for forte o suficiente, então se torne mais forte. E ele vai se tornar uma divindade espiritual. Eu tô muito cansado. Parece que eu sinto distúrbio quando eu vou pra escola. Ele tá um pouco pra baixo, pois uma vida feliz, fazer amigos, se aproximar, se apaixonar, não tem nada a ver com ele. E ainda mais o diretor tá vigiando ele agora. O diretor lembra ele lá. Ele tem um estado especial e é pra ele criar menos problemas. E o mais importante ainda, é pra ele não danificar os bens públicos por vontade própria. E o Senji tá zangado, porque ele se pergunta como assim destruir os bens públicos. Ele vai esculpir a palavra amanhã pra ele nunca mais chegar atrasado nas aulas. É apenas o primeiro dia de aula e já tem gente louca. Mas o Senji acha que não tem muita vantagem de estar na escola. E finalmente ele vai ter um padrão de força e fraqueza. Ele acha que está no mesmo nível da Xilan e do Lin. E com a ampla experiência em combate e mais de 100 experiências em videogame. Em todos os gêneros ainda. E as habilidades únicas. Ele acha que pode derrotar um monarca espiritual sem problemas. E ele se pergunta, será que esse nível aí é digno de ser filho de duas divindades espirituais? Mas mesmo assim, ele ainda não se acha forte o suficiente. E o próximo passo é ele continuar melhorando a sua própria força. Ou será que eu desenvolvo uma nova arma explosiva? Esse menor é muito fanático por isso, velho. Mas mesmo assim, isso aí que ele vai fazer, né, é só um objeto estranho, não só a própria força.
Alguém tenta dar bom dia para o Senji, só que o menor não escuta. Com certeza, ainda devo praticar bem e lançar uma boa base de enquanto ainda sou jovem. As crianças fazem escolhas como um adulto. Eu quero tudo. E aparece uma garota falando: ei, colega desgraça. Olá, esta pequena garota se chama Yu. Chama ela só de Má pra ficar mais fácil. E ele dá bom dia pra lá e pede desculpa, pois ele está viajando nos seus pensamentos que nem ouviu ela chamar ele. Ela ouviu dizer que ele foi corajoso o suficiente para ferir o Gashen. E ela pensou que ele seria uma pessoa mais terrível. Ele pergunta pra Má se ela tá precisando de alguma coisa. Ela dá uma olhadinha pra ele. E minha filha, ele tem dono, tá? Pelo menos eu acho que ele tem dono, né? Isso significa: caraca, será que ela tá com uma quedinha pra mim? E ela diz que essa pequena garota tem uma carta para entregar ao Senji. Eu ainda prefiro a Shilan, tá? Inscrito desse canal, concordem comigo, por favor. Então essa é tal lendária carta de amor? Ela pergunta se ele não vai aceitar a carta dela. E ele só agradece lá ela. Ela diz que vai se retirar primeiro. E o Senji percebe que existe muitas garotas bonitas na classe dele. Agora isso daí vai gostar de ir pra escola. Você deve estar pensando que tem muitas garotas bonitas na sua classe, né? Professor, não me assusta desse jeito, rapaz. Então tu tava pensando isso mesmo, né? Eu diz lá pra ele ir pra classe, pô. Ele não precisa ficar escondendo a carta, não. Eu diz lá pra ele que não é necessariamente uma carta de amor, que também pode até ser uma carta de desafio, e ele pode ficar em apuros de novo. Pô, pior que faz sentido, ó. E ele decide dar uma olhadinha, né? E minutos depois ele vai em Má. Ele pergunta se a Má costumava ficar ali após sair da aula. Ela diz que sim, já que ela tem uma arte especial de cura. E é por isso que ela trabalha no centro de medicina, para ajudar e aprender coisas novas, na prática. E ela pede por favor pra ele entrar lá. E a Ling Bu estava lá e pede desculpa por ontem. E ela queria agradecer ele. A Mala disse, mesmo assim ela não tendo se lesionado, o corpo dela ainda tá lembrando do trauma, então não é melhor ela ficar se movendo. A Ling Bu disse que a Má não deixa ela sair da cama. E ela disse pro Senji procurar alguma cadeira para se sentar. Mas o Senji disse que tá tudo bem, pois ela precisa se cuidar. E se pergunta o que ela precisa fazer por ela. Ela diz lá que o Senji é um espadachim muito habilidoso, mas ainda não tem a sua própria espada. E ela pensou muito bem que tem uma espada na cara dela que combina perfeitamente com ele. E é a espada demoníaca do esquecimento. Espada demoníaca do esquecimento? Ela diz que embora seja chamada de espada demoníaca, ela não é uma espada terrível. E ela não vai controlar o portador para matar inocentes. Tá, mas por que ela é chamada de espada demoníaca então? Ela diz que provavelmente é porque ninguém desse mundo pode entendê-la. E ninguém sabe como usá-la. Ela não sabe como explicar direito. Mas ela acredita que o Senji possa conseguir a aprovação da espada demoníaca. E ele se pergunta de o porquê que ela acha isso. É porque ele salvou a vida dela ontem. E ele também havia pedido a sua espada emprestada para poder impedir a chama do Gao lá. E foi uma situação bastante perigosa de vida ou morte, mas o Senji não ficou com medo. E nem mesmo as suas sobrancelhas enrugaram. E não havia sequer emoções dentro dos olhos do Senji. E foi que ela percebeu que o Senji não estava calmo e cauteloso. E nem estava colocando sua vida em risco. Ao contrário, o próprio Senji que tinha se isolado do mundo. Ela diz lá para ele não ficar com raiva dela por dizer aquilo, pois aquela só é apenas a interpretação do que aconteceu. Ele diz que tá tudo bem, já que de certa forma ela está certa. Então a espada demoníaca dá esse sentimento para ela. A Ling Bu disse que ele vai saber quando vê-la. Ela diz por favor para ele ir para casa dela amanhã. E o Senji vai se embora depois disso. E a Má diz que aquela espada foi um presente do pai dela. Ela tem certeza que quer dar aquela espada para o Senji. Ela acha que o pai dela deu aquela espada demoníaca para ela. E agora ela ter reconhecido o Senji, tudo faz parte do destino. O Senji-san, ela chama de Senji-san, olha. E definitivamente o Senji vai ganhar a aprovação da espada demoníaca. Então você assumiu que seu encontro com o Senji foi algo do destino? Mas ela disse que não foi aquilo que ela quis dizer, que não é para ficar pensando besteira. E o Senji acha que essa espada demoníaca do esquecimento parece ser muito poderosa. E ele fica se perguntando se realmente ela vai se tornar a espada dele. E será que vai permitir ele usar toda a sua força no manejo da espada? E o engraçado é que ele achou isso fantástico. No dia seguinte, ele havia chegado lá e o dojo lá é bem grande, hein? E a Ling Bu já estava esperando por ele lá na porta. Ele pergunta se o corpo dela já está melhor. Ela diz que graças a ele, ela está muito bem.
E ao contrário, a Mai também não ia deixar ela sair, né? E ela diz, né, como se você estivesse numa prisão, né, minha filha? Ah, eu nem sabia que a Mai tava aqui também. De qualquer forma, no primeiro dia que vocês se conheceram, você foi tipo um herói que salvou ela. E ela fica toda envergonhada. Ela diz ainda mais. E agora, só um dia depois, você já foi convidado para a casa dela. Um homem e uma mulher sozinhos em um quarto? Para com isso, mulher, para com isso, parou. Vocês são adoráveis, hein? E o Senji percebe que a personalidade da Ma é bem diferente da primeira vez que ele se encontrou com ela. Ele vê lá que o dojo tem menos aprendiz do que ele estava pensando. Ou será que hoje é feriado? Ela diz lá, você já deve ter ouvido que a família Ling é um ramo da família Gao. Nós não temos nenhum status. E na geração do pai dela, por causa do seu excelente manejo com a espada, ele fundou a Ling Shen e estabeleceu esse dojo aí. E agora o pai dela não pode mais manejar uma espada, só restou para ele descansar num quintal. E assim o dojo acabou decaindo. Mas ela prefere parar de ficar falando sobre isso e mostrar logo onde está a espada, né, que está naquela sala ali. E o Senji vê que aquela espada ali é uma espada japonesa. E ele se pergunta o que será que vai acontecer se ele pegar ela. Ele pega na espada. E alguém diz na sua mente, um homem só aprende tentando. Que? Ela falou? Isso foi diretamente do meu cérebro. Assim como nunca poderia me dizer quantas gerações de telefones a Fred tem agora. Você tá me perguntando quantas gerações tem até agora? Eu acho que está no iPhone 30. Eu acho, tá? Eu não tenho certeza. Eu falei errado, rapaziada, é iPhone, tá? Aí o Sanji ficou com essa cara de besta aí. E a espada fala que finalmente conheceu alguém que passou pela mesma merda que ele. E ele disse que é pra falar com ele, pois ele tá num tremendo tédio. Eu diria que o Sanji ficou bem surpreso com isso. E a Ma acha que a atmosfera não tá muito boa. E a Ling Bum se pergunta se o Senji está bem. E a espada lá fica se perguntando de onde é que é o Senji, qual é a identidade dele desse mundo, se seu pai foi morto por alguém, ou se a alma dele não pode ser de uma garota tostosa, né, meus amigos. Ele pergunta quanto é que ele vai pagar por ele por ano. Ele se pergunta se vai ter férias também, de inverno. Ué, a espada tem férias. E ele acha que deve esquecer isso, né, já que os dois não combinam. Mas ele diz para ele esperar 1 minuto. Ele vai perguntar para ele só mais uma coisa. Se ele planeja colecionar tostosas, se ele fizer isso aí, ele vai ser o seguidor dele. Ô espada, não dá ideia não. Não dá ideia não. Ligue boa, eu sei que você tá fazendo isso por gentileza, mas no entanto, eu acho que eu não consigo controlar essa espada também não, ó. Ela só diz lá, sério? Que pena. Ele diz lá que sabe que ele vai voltar, ele sabe que ele ajuda as pessoas, que não vai ser fácil lidar com a família Ling, com os problemas dela, né? E ele vai precisar do poder dele. Porque quando eu tô conseguindo ouvir a voz dele, hein? Essa espada funciona via Bluetooth, é? E uma vez conectado, você pode falar com ela através de comunicação sem fio. Ô, menor, por que eu não me escuto, hein? Você está certo, bagulho de harém, rapaz, que bagulho de harém. Eu sou a espada demoníaca, eu sou bem conhecida. Se você me irritar, eu vou te dar um chute bem no traseiro, hein? Rapaz, eu acho que eu já tô muito longe, nem consigo ouvir as palavras dele direito mais, né? Ô, Ling Bum, onde é que seu pai conseguiu aquela espada? Ela diz que na verdade não sabe muito sobre isso, pois aquela é a segunda espada do pai dela, e ele também não usava muito ela. Acho que sabemos o porquê, né? Pois ele conseguia derrotar os seus inimigos só com uma espada. Chega outro figurante dizendo que aquilo era hilário, pois ela tá se gabando. E já que o pai dela é tão poderoso, por que ela não pede pra ele sair? Ele fala que há muito tempo atrás ouviu falar sobre o famoso dojo Ling Shen, e por isso que ele foi até ali para desafiá-lo. E ela não esperava que seus problemas viessem tão cedo, e pede para o Senji ir para trás agora, pois ela vai cuidar disso aí. Ele pergunta lá se eles vieram para provocar ela e se isso acontece com frequência. Originalmente, a família dela era muito pequena e humilde, e foi o pai dela que melhorou os status da família dela, com sua força própria. E o Senji acha que esses daí foram contratados pelo aquele tiozinho lá e o Shen, para se vingar da última vez. O figurante já diz lá, é isso mesmo, vamos logo acabar com isso. Você acha que a família Ling é como era antes? Vocês ofenderam a família Gao. E hoje iremos arruinar seu dojo. Ela diz que é a herdeira dali e aceita o desafio dele. E o Senji segura a mão dela. E ele diz que eles não são fortes. E eles devem ter sido enviados só para testar os poderes dele. E ele diz que ela acabou de se recuperar, que é para deixar esses menores com ele. E o figurante diz, você tem coragem, hein? E partem para cima do Senji. E o Senji faz uma posição de espada lá. Senji, fluxo espadachim. Tem uma habilidade com a espada treinada com surras do seu pai durante 30 dias. Você também deve sentir um grande amor paterno
infernal. E ela vê lá que ele é bastante forte e a outra acha ele incrível. Mano, vocês são fracos demais, velho. Como é que vocês conseguem ganhar a briga brigando pelos outros desse jeito aí, hein? Mas ela acha que é porque o Senji é muito forte. Pois ela diz que esses espadachins aí não são bons em artes espirituais, mas sua capacidade em luta não deve ser o pior do que a de cultivadores, mestres espirituais. E eles são artistas marciais extraordinários comparados com as pessoas comuns. Percebi que se esses caras aí fossem do mundo moderno, igual a da vida passada dele, ele teria sido considerado como combatentes e muito bons. E talvez o Senji ganharia até uma surra deles em segundos. E o Senji mete um murrão no cara lá dizendo que tá na hora de acordar. E pergunta pra ele quem foi que mandou eles. Ele diz que é pra poupar eles lá, pois foi a família Gaú que pagou eles. Mas eles não têm a menor ideia de quem tá por trás disso. Esse menor aí diz que eles só são apenas nobres enviados da família Gaú. Eles não tentaram ele e não vão conseguir nenhuma informação útil deles. Ele diz lá que realmente ela irritou a família Gaú e talvez ela não consiga manter esse dojo de merda. Ela diz que o Lu Xuan é um traidor e como ele ousa aparecer aqui. Oh, não diga isso. Afinal de contas, eu sou o primeiro discípulo desse lugar. Seu dojo está acabando. Eu tinha que voltar para testemunhar isso. É claro. Se você se tornar um sem-teto, eu posso mostrar alguma misericórdia para levar você e seu velho pai inútil comigo. O velho pode morar no meu galpão e você pode ser minha empregada pessoal. Aí, meu amigo, o cara irritou o Senji. Esse seu novo aprendiz é meio rude lutando comigo de forma tão repentina. Ele diz que é uma pena. Tanto sua habilidade com a espada são piores do que a dele. Ele quebra a espada do Senji. Ele pergunta se ele ainda vai querer lutar. Ele diz que ainda tem muitas maneiras de se lidar com ele, mas... Olha, você meio que quebrou minha espada, então vamos continuar depois que você me compensar com isso, né? Ele acha meio isso horrível, né? Pois ele teve fora só por 2 dias e já quebrou 2 espadas. Eu acho que ele está destinado a ser um espadachim solitário. Mas espera, essa espada pertencia a Ligbu. E o Lu começa a sorrir dele lá. Se pergunta como um cara como ele, tão interessante, tá num dojo como esse daí, né? Sem graça. Ele diz lá que o nome dele é Lun Xian, mas vou chamar só de Lun. Ele é o primeiro discípulo desse dojo aí. E ele acabou traindo o dojo há muito tempo. Ele disse que o nome dele é Senji, um estudante da academia de cultivo real. E o Lu diz que a Ligbu irritou a família Gaó. Ninguém mais ficará lá do seu lado. E se ela quiser salvar o Gojo? Eu disse Gojo. Dojo, rapaz. Ela vai ter que participar de um torneio imperial de artes marciais na próxima semana e ganhar. E ela se pergunta se ele viu ali só pra falar sobre isso. Na verdade, a intenção dele era bater nela enquanto ela tava deprimida. Ué, mano, tão super machista opressor, é meu camarada. Mas agora ele viu esperança nela. E aí ele diz pra ela pedir para o seu namoradinho lutar por ela. Ele fala isso aí e vai-se embora. Chama lá. Eu simplesmente não tanca mal, velho. Namoradinho, E ela pede desculpa lá por ter causado problemas para o Senji. E que não é pra ele se importar do que o menor acabou de dizer lá. Mas ele pede desculpa lá, pois ele acabou quebrando a espada. Ela diz que está tudo bem, era uma espada de boa qualidade, mas ela não era algo precioso para ela. Até que aquela espada serviu ela muito bem. E é uma pena que ela tenha sido quebrada. E o Senji pergunta que tipo de espada é aquela do Lu, pois ela é bastante afiada. Mas ela diz que aquela espada ali é a primeira espada do pai dela. E é uma espada espiritual. E ela diz que o dojo agora não tem mais ajudante, somente a espada demoníaca do esquecimento. E pode ficar intacta com aquela espada Sida Sonde. É por isso que eu não tá querendo falar o nome dessa. Ela disse que entendeu que talvez deveria tentar de novo. Ela disse que não pode envolver o Senji nisso outra vez. Ela só pensou em convidar ele para usar aquela espada como um agradecimento mesmo. Ela não achava que ia servir para outra intenção. Mas talvez ela estava esperando que isso ia acontecer, né? Essa situação aconteceria. E se ele pegasse a espada demoníaca, ela ia ficar devendo um favor para ele de novo. E ele também teria o poder da espada, que existiria a Sida Song, e ele ajudaria ela outra vez. E ela acha que de fato isso é um pensamento muito egoísta dela. E ela diz para o Senji e a Mar deixar ela sozinha, que eles vão se ver amanhã. Eles ficam só observando ela saindo. E o segurante lá dizendo que, bem, já que não é da nossa conta, a gente pode vazar. Rapaz, quase que eu esqueci de vocês. Ó, de acordo com o que vocês disse, a família Gaal continuará enviando pessoas. Será que vocês não vão ficar incomodando a gente também, não, hein? E a Mar diz que o
Senji foi muito esperto pra deixar eles amarrados ali como um aviso. Ele diz lá que ninguém vai mais se atrever a fazer confusão lá, né? Aqui esses caras estão amarrados aí na frente. E a Ama diz que precisa pedir um favor para o Senji. Ele diz que entende, e mesmo que a Lady Buu tenha dito aquilo, ele não vai deixá-la sozinha. Ela nunca pensou que ele fosse uma pessoa tão bondosa. Ela tá quase pra ter uma quedinha por ele. Ó, para de brincadeira aí, mulher, mais. E, a propósito, eu não vi o pai da Lady Buu ainda. Ela disse que o pai da Lady Buu é o dono do dojo, e ele também não recebe visitas há anos. O Senji disse que ouviu que ele sofreu um acidente e está bastante ferido. E se pergunta o que foi que aconteceu. Ela se pergunta se ele não sabe nada sobre isso. Diz que quando a guerra entre homens e demônios estava prestes a terminar, a principal força dos demônios e o exército unido do continente tiveram a batalha final, do campo de batalha, da linha de frente. E o comandante dos demônios enviou a tropa de lobos demoníacos, liberado pelo terceiro general demoníaco, e atacar sorrateiramente a linha de abastecimento de exército. E o Lig Li o derrotou. Aquela tropa sozinho. E ele ainda cortou a cabeça do terceiro general demoníaco do exército, mano. Mas com consequência ele acabou ficando bastante ferido. E nunca mais ele vai poder segurar uma espada. E você vê que o pai da Lady Buu foi ferido cumprindo seu dever. E ele se perguntou se ele não deveria ter sido tratado como um herói. E ele se pergunta por que acabou assim, né? Ela tenta explicar que a família Gaon se desfez de sua responsabilidade pelas estratégias erradas que fez. E jogou a culpa para a família Ling, e ainda da linha de abastecimento tenha sido danificada. E todos os créditos de matar os inimigos foram corrigidos por seus supostos erros. E o Senji acha que aquilo ali é uma história bem deprimente de fato, e não mudou nada desde aquela época. A personalidade e as ações de Gaon Shen, e de fato são herdadas de sua família. E a Ama se pergunta o que ele vai fazer a seguir. Ora, de fato eu vou meter uma surra nele. O professor parece que estava meio zangado, pois a Lady Buu está se preparando para o torneio imperial de artes marciais. Por isso ela faltou a aula. Mas e o bastardo do Senji? O que ele tá fazendo? E eu não se pergunta pra Ama se o Senji está na casa da Lady Buu. Já tirou lá com a cara. Como é que é aí, rapaz? Mas a Ama disse que não sabe onde tá o Senji. E o Lin acha que o Senji construiu umas relações meio complicadas que ele nem sabe explicar. A Lady Buu lá tá perguntando se realmente o Senji quer pegar a espada demoníaca de novo. O Senji diz que tá tranquilo. Ele não sabe sobre os outros, mas ele fica muito bem segurando essa espada. Só, tô de boa. Ela percebe que ele tá de boa mesmo, pois quando as pessoas seguram essas espadas, vêm pensamentos estranhos em sua mente, que eles acabam perdendo o juízo e vomitando ou passando mal. E o Senji se pergunta por que a espada não tá falando, que ele tá tão quietinho hoje, mas ele quer saber mais sobre esse torneio de artes marciais aí. Ela diz que o torneio imperial é artes marciais, onde os artistas marciais competem pelo título de campeão diante do imperador. Isso aí não é realizado há anos. E no antigo sistema de cultivo, a arte marcial e a arte espiritual eram duas principais fontes de cultura e eram equivalentes. Ambos desenvolvem a técnica de utilização de QI espiritual. A diferença é que os artistas marciais desenvolvem seu próprio QI espiritual interno e constrói corpos poderosos e tira o proveito de suas artes marciais para exercer sua força, enquanto os artistas espirituais melhoram a comunicação com seu QI espiritual externo, causam efeitos maravilhosos desencadear o QI espiritual externo com seu QI espiritual interno. E ele entende o propósito aí, que a pessoa que mudou o sistema da arte espiritual parece ser bem forte, e se pergunta quem é ele e o que ele fez. A Lady Buu se pergunta de que lugar isolado da Terra ele saiu, né? Pois ele não sabe o que é senso comum. O Senji disse que a culpa é dos pais dele. A Lady Buu disse que ele é o primeiro mestre da arte espiritual e o fundador da Academia Real de Cultivo. E ele criou o sistema de artes espirituais de acordo com sua natureza, diferente com os padrões atuais da classificação e as artes espirituais. Ele também fez muitos livros, ensinou a academia da escola, a prática da teoria e etc. E a mania que ele fazia as coisas parecia meio familiar. A espada fala lá que ele está certo. Esse carinha aí era igual o Senji e ele. Todos eles que vieram para aí vieram de outro mundo. E ele nem imagina qual era o seu ditado: eu sou mais talentoso que os fogos de artifício. E o Senji começa a rachar o bico lá, dizendo que ele deveria ser da geração passada. A espada lá dizendo: diz isso aí não, cara. Talvez ele só tenha lido muitos livros. A Lady Buu se pergunta se ele tá bem, né? Se a espada afetou ele. Ele diz que tá de boa.
E seja aliviado, né, que diz que finalmente ele falou alguma coisa, né, porque ele pensou que sua alma tinha sido liberada da sua prisão e ele tinha recarnado. Mas não, a espada só queria ignorar ele e fazer birra mesmo. Mas a espada demoníaca diz que ele não poderá usar as artes espirituais no torneio imperial de artes marciais, portanto não poderá vencer o Lu Xian com sua força atual. E o Senji fala que quer conhecer o pai da Ligbu. Ele diz que vai mostrar o caminho, já que ele vai herdar a espada demoníaca, precisa reconhecer o pai dela, né? Ele chegando lá, né, ele já até sabia o propósito e deixa ele entrar sozinho lá. E o Senji pede desculpa lá por estar incomodando ele. Ele pergunta qual é o nome dele. Ele fala que o nome dele é Senji e ele é um colega da classe da Ligbu. O velho simplesmente dá um ataque no rumo do Senji. E o Senji tenta até se defender desse ataque. Ele percebe que não era uma espada. E aquilo era uma ilusão. Ele incorporou uma espada real. Ele diz que as pessoas comuns nem mesmo notariam isso. Mas ele apenas sentiu e reagiu muito bem. E ele vê que ele é filho do Senyu, o mestre espiritual da espada. E parece que sua filha teve muita sorte dessa vez. Senji, meu camarada, você gostaria de ser meu genro? Do nada, velho. Meu senhor, vamos deixar essas coisas de lado, rapaz. Ele precisa perguntar de forma tão agressiva. Ele se pergunta se ele não quer casar com ela, se ela não satisfaz ele com seu corpo. E mais ainda, ela é muito jovem, hein? E a mãe dela ainda tem um Sogurdekai muito grande e promissor. Mas o Cid fala que ela é que tem que decidir isso, não ele. E ele vê que ele tem um bom caráter. Provavelmente a sua filha irá se apaixonar por ele, com certeza. Do nada me diz que só morreu Vinky, mas beleza. E talvez algumas garotas da escola já tenham se apaixonado por ele. E ele diz que ele é igual a ele quando ele era mais novo. O que é de errado com esse cara, velho? A espada demoníaca lá não está se gabando, mas ele já deveria saber como o seu dono era, né? E ele diz que ele está numa situação delicada. Para ele derrotar o Lu Xian, ele precisa aprender as suas habilidades secretas de espada. Somente os descendentes herdeiros podem herdar suas habilidades de espada. Mas já que ele se recusou a ser seu genro, esse bicho, mano. E que tal ele ver ele como seu segundo pai? Olha só a cara do Senji, mano. E o Senji acha que isso é precipitado demais. Além do pai dele ser um mestre espiritual da espada, mesmo que ele seja forte, ele deve ser só um mestre nível 9. E se ele não pôde derrotar o Lin Xuan, que treinou com seu pai com 9 anos, e que dirá que de alguns dias ele vai ficar forte também. Ele diz lá, ó, tu tem certeza que não quer aprender meu fluxo do coração da Lu, que só funciona com a espada demoníaca? Ele fala até os exemplos dos movimentos lá. Os movimentos do fluxo do espírito da linhagem, são das estrelas cruzadas, queda da lua, depois do brilho, do vento, chuva do outono e crepúsculo liso de palha. Ele diz que seus fluxos de lua são muito mais impressionantes. E o Senji começa a chamar ele de pai, se ajoelha. Ele sabia que o pai dele não havia ensinado nada para ele, pois ele usa as espadas dele como se fossem galhos. E o Senji se pergunta de por que o pai dele diz que os ataques sem habilidades são mais poderosos do que qualquer habilidade. Mas ele não tá errado não, ele tá certo, pois de praticar o manejo da espada por algumas décadas, esses momentos se tornam inúteis para você. E ele disse que o pai dele é muito talentoso. Aí ele não vai entender os movimentos. E as gerações seguintes seriam inspiradas por esses movimentos e poderiam agarrar o centro do manejo mais rápido, além de melhorar esses movimentos, o que levaria o manejo da espada a um nível superior. E o Senji se pergunta o quanto ele pode aprender em uma semana. O torneio imperial de artes marciais será realizado na próxima semana. E ele se pergunta se será útil na sua luta contra o Lu Xian. Mas ele diz que ele é uma pessoa talentosa, com uma base sólida. Ele pode atingir o nível inicial se praticar durante uma semana inteira, sem comer e sem dormir. Então ele acha que não serve pra nada. Mas ele ainda tem a espada do esquecimento. Ele pode criar um mundo que ele pode passar, sei lá, mais ou menos um ano lá, dependendo da mente dele. E a espada demoníaca fala lá, abacadraba. E você se pergunta, que bodega de feitiço é esse, meu amigo? E você se pergunta lá, que carambas aconteceu? E meio que a espada demoníaca está controlando a sua mente, ele pode considerar aquilo como um sonho ou um subconsciente. E ali o tempo passa de uma maneira diferente da realidade. E se ele for mentalmente forte o suficiente, o possível de ter uma experiência de um ano em um segundo, e algo assim extremo pode acontecer. É claro. Aí você já acha que é como se acontecesse em um filme. Ele nunca pensou que voltaria para aquele lugar memorável, que ele pensou que tinha até esquecido. E ele tá achando incrível lá, né? Pois esse mundo aí é pessoas viajaram pelo mundo e tal. Ou é Senhor Ling? Ali ele pode guiá-lo, né, na sua melhor forma física. Aí você se pergunta, ué, caramba, por que você não ensinou a Ling Bu então? Mas ele diz que ele não pode mais segurar uma espada, e também aquilo ali é um sonho, né?
E só pessoas que conseguem o esquecimento. E além do mais, uma prática do fluxo do coração da lua requer um corpo bastante forte, portanto a Ling Bu não pode fazer isso. Ele diz que vai começar logo, né, os combates reais, que pode ensinar de forma mais eficiente. E com a espada do esquecimento, mesmo se ele morrer, ele pode voltar à vida. Pera, como assim morrer? Como assim? Caraca, ele tá falando sério, mano. O esquecimento, meu camarada. Agora que você pode construir um mundo do sonho, você não pode fazer um sistema pra mim roubado aí, não. Mas o Ling diz, ó, meu camarada, não existe um sistema estúpido desse não, tá? Tu tem que trabalhar duro se tu quer ser forte. Pô, mano, quebraram o clichê, velho. E a espada demoníaca, ela fala que, ó, não existe essa tal maneira aí não, meu amigo. Você vai ter que aprender da maneira tradicional. Sinto dizer que eu adorei isso, mano. E a Massa pergunta se o Senji ainda está lá dentro. E a Ling Bu diz que sim, pois já se passaram 3 dias. E as duas pareciam muito preocupadas com ele. E elas esperam que ele esteja bem. E ele todo arregaçado aqui, meus amigos. E o Ling lá diz, se ele já descansou o suficiente, é pra ele voltar à vida agora. Ele começa a tossir lá. Ele diz pro esquecimento, por favor, curar ele. E agora o Senji sabe que o pai dele teve misericórdia enquanto praticava com ele. Pois senão ele teria matado ele milhares e milhares de vezes. Ele chama lá pro X1 de novo, porque dessa vez ele vai vencer. Ele acha aquilo incrível, né? Pois ele mantém o espírito de luta forte, mesmo já tendo capotado milhares de vezes. E o Siu tem um bom garoto. Embora o Sanji saiba que ali é uma ilusão, né? A experiência de morte é até que bem real. E como um ser vivo, ele deveria ter ficado extremamente aterrorizado, abatido, ou até mesmo tentando fugir, né? E pelo que ele pode ver, ele pode assumir controle total de sua mente, mesmo sendo tão jovem. Ou será que ele não se importa com sua própria vida? E ele vê lá que precisa mudar o seu método. Ele usa o fluxo do coração da lua, última essência, lua sem estrelas. E o Senji vendo aquilo se pergunta se aquilo ainda é manejo com a espada. O Ling fala que ele já experimentou todos os movimentos do fluxo do coração da lua. E agora que ele esteja pronto para enfrentar a sua última essência. E o ataque começa a ir no rumo do Senji. Tá fazendo um estrago do caramba, mano. E o Senji tenta defender aqueles ataques. E parece que ele parou em outro local. Todos os movimentos do fluxo do coração da lua avisam e empurram o corpo a um grau extremo. E tudo isso para libertar o espadachim do fluxo do corpo e ajudar a encontrar o espírito puro da espada em seu coração. E ele tem perseguido o mais poderoso manejo da espada em toda a sua vida. E ele quer competir com contadas estrelas brilhantes com o poder da lua brilhante. E ele quer saber o que o coração do Senji está buscando. E o Senji vendo lá que não vai conseguir resistir àquele ataque, pois o Senji meio que tem medo da morte. Isso não importava muito para ele, pois ele sempre pensava que sua morte não faria muita diferença nesse mundo. Ele se acha um insignificante, uma pessoa que não é necessária para ninguém. Ele estava muito ciente disso quando sua mãe a deixou. Ele não consegue sequer lembrar dos rostos dos próprios pais. Então ele não vai se importar nem mesmo se ele morresse, pois ninguém irá sentir pena dele. Ele achando isso, né? Mas agora ele foi abençoado com uma vida completamente nova. E a sua existência, e seu destino e significado. E parece que tudo será definido por ele mesmo. Rapaz, ele conseguiu defender o ataque. E o Ling fica se perguntando o que era aquilo. E só mostra os dois parados lá em pé. E o Senji cai no chão, parece que ele não conseguiu. Mas conseguiu ferir o rosto dele e ele conseguiu dominar também. E o Senji depois de muito tempo acordou. Ele ficou num coma em muito tempo que o Ling foi até se embora. E ele se pergunta para o esquecimento se tudo que está construído ali vem de informação de sua mente. Ele fala que ele está certo. Ele se pergunta se as coisas que ele esqueceu também estão nesse mundo. O esquecimento fala que a memória é uma coisa interessante. Às vezes você pensa que esqueceu, mas na verdade você simplesmente quer se lembrar. E as coisas que você deve se lembrar serão enterradas no fundo do seu coração e nunca desaparecerão facilmente. O Senji fala que antes de sair ele quer ir para um lugar. O esquecimento se pergunta aonde. Ele diz que a casa de sua mãe, depois que ela se mudou do seu novo casamento. Pois durante a batalha que ele teve há pouco, a sua mãe apareceu na sua mente, mas ele não conseguia se lembrar do seu rosto. E por isso ele está ali para vê-la. E o Senji entra lá. E o Senji vê que aquilo é... Tem uma criança correndo e dizendo para eles ir logo. Ela fica dizendo lá para ele tomar cuidado para ele não cair. E o Senji vendo aquilo ficou surpreso, pois sua mãe estava sorrindo. Uma coisa interessante é que parece que a mãe dele sentiu que tinha alguém ali. E o Senji meio que só queria encontrar uma foto dela, mas por que ele consegue ver ela ali? E o porquê que ela é a mesma daquele dia.
É como se ele tivesse encontrado aquele mundo naquele exato momento. O esquecimento diz, quem sabe, né? Talvez você sinta tanto a falta dela que tenha viajado de volta por um curto período de tempo. E o esquecimento não sabia que ele sentia tanta falta de sua mãe e se pergunta se ele vai chorar por conta de seu sentimento. E o Senji se pergunta se ele simulou aquilo para enganar ele, mas ele agradece ao esquecimento. E finalmente o Senji volta para a realidade. E seus amigos estavam esperando por ele, e ele só dá um sorrisão. E vários dias depois vai começar o tal torneio de artes marciais. Deixa eu ver que tem várias pessoas ali. E o Lin acha que já faz anos que o último torneio de Imperial de artes marciais foi realizado. E depois de muito tempo atraiu vários mestres. E agora que a arte marcial foi marginalizada, está uma grande oportunidade para os artistas marciais destacarem. E as pessoas da academia participando do torneio também. E a má vê que chegou a vez do Senji. E o Senji, como sempre, né, tá com cara de preguiça. E o seu oponente dizendo, ora, não é aquela celebridade da primeira grade? Eu lhe falo que o Senji vai enfrentar um veterano da escola. E acho que não se pergunta se ele conhece e se ele é forte. Ele diz que é um pouco complicado, mas ele sabe que ele está quase no nível comandante espiritual. Ele acha que o Senji teve um pouco de azar, né? Mesmo que ele possa vencer, ele gastará muita parte de sua energia. Começou a ficar interessante. E o oponente do Senji diz que ele parece estar bastante calmo, mas ele diz que a realidade é bruta e vai ensinar uma lição para ele. Ele vai pra cima do Senji lá dizendo que vai ser o campeão. E o Senji simplesmente segura a espada dele com os 2 dedinhos. O que tá acontecendo aqui, velho? Ele chama o Senji de pirralho. Ele tá achando que aquilo é uma ilusão, né? Como é que é possível alguém segurar a espada dele com 2 dedos? Ô, na moralzinha, você pode soltar minha espada aí. Ele só diz, beleza, né? Ele fala lá que foi porque ele não levou a sério, foi por isso que ele conseguiu fazer aquilo ali. E ele não esperava que ele fosse tão forte. Ele diz que agora vai lutar a sério. E o Senji segura de novo a espada dele. E o cara quase chora lá, diz pra ele não ser assim, né? Pra ele sacar a espada dele também. Ô, meu bom, mas tu não foi humilhado o suficiente, não? Pois 2 dedos são o suficiente para lutar contra você. O cara cai lá no chão dizendo que perdeu. E a Shirou não sabia que o Senji tinha um temperamento tão especial. O Lin acha que seu oponente provavelmente ficou traumatizado, mas fala que da última vez o Senji amarrou o menor no tronco e deixou ele espelado para toda a cidade ver. E aquele chatinho lá, né, tá dizendo que a família Lin também está participando, que eles não podem deixar eles serem os vencedores. Tá, eles podem tirar uma sorte grande aí, né, tem um bom desempenho e tal. Pois é, pô, não tem como eles ganhar, né, se vencer o campeonato. Jovem mestre, você acabou de derrotar seu oponente do torneio. Mas ele disse que isso não importa, já que ele pensava que o Senji não fosse tão forte assim mesmo de qualquer maneira. E que fosse perder, né? Ele disse pra ele não informar ele, pois essas informações são inúteis. Ele disse pra ele esperar lá e dizer quantos movimentos ele fez para derrotar seu oponente. Mas o que ele quer dizer com isso? Pois o oponente do Senji é um estudante sênior da academia, já que eles esperaram muito do Senji, né, acreditando que ele venceria. Ele não tá cogitando que o oponente do Senji foi humilhado? Mas foi isso mesmo. Ele pergunta de novo, quantos movimentos? Mas ele disse que nenhum, já que ele nem usou a espada dele, lá ele. E ele quer explicações, como assim ele não punhou a espada? E ele fala que o Senji evitou todos os ataques do seu oponente só usando os 2 dedos. E depois seu oponente jogou a toalha. E ele dá um tapa no cara do nada. E ainda fica chamando ele de lixo, velho. E ele acha que um tal temperamento é meio familiar da família Gao, né? Ele acha o Senji interessante, já que ele nem empunhou a sua espada. E ele deve ser digno de ser cortado por ele no meio. A Shilon diz que eles estão ali para o Senji. E o Senji vê que todos vieram. Ele diz que essa luta foi impressionante e quanto forte ele deve ser agora, né? Ele disse que não fez nenhuma medida específica de força nas artes espirituais. E além disso, ele acha que o seu oponente não exerceu todo o seu poder, já que eles não são permitidos usar artes espirituais, né? E a senhora se pergunta como carambas ele conseguiu, né? Que já que pra ela ele era bem forte. Bem, ele acha que ele não era fraco, mas comparado com a espada do Sr. Ling, ele era como uma criança balançando um graveto aleatoriamente. E o Lin acha que ele é um sortudo e a sua vida vai ser bastante entediante. A Shilon diz que a competição de hoje está quase acabando e ele pode voltar para descansar. E o Luxion é um participante-chave. Ele não irá apresentar no palco até o início da formação do concurso. Yama e ela vão voltar para o dojo primeiro. E o Lin também tem algo para fazer, então ele vai voltar para casa primeiro. E o Senji vai se embora amarrar Shilon. Embora tenha passado alguns dias, faz bastante tempo que ele não andava com ela desse jeito. Ela se perguntou se ele não percebeu, né? Ele sempre tá em apuros. Mas ela também não pode falar nada, né? Já que ela desafiou ele para um duelo também, né? E ele sente muito por deixar ela preocupada.
Ela, pra dar uma motivada pra ele, né, diz pra ele não perder no torneio. Mas ele diz pra ela não se preocupar, já que ele pretende ganhar esse torneio. Então alguém conversando com a majestade. Ele não acha apropriado que ela vá para o torneio imperial de artes marciais pessoalmente. Ele se pergunta lá, como assim inapropriado? Pois o torneio imperial de artes marciais não terá significado se ela não estiver presente. Mas majestade, por sua segurança, sabe? Ela diz lá que a família real serve supostamente para isso. Manter salvo e não para manter no palácio imperial. Ou será que ele tá planejando alguma coisa e não quer dizer pra ela, hein? Mas ele se ajoelha e diz que ele não ousaria fazer isso e o torneio de artes marciais será fortemente guardada para garantir a segurança de sua majestade. E ela disse que ele pode ir então. E ela ouviu também que o filho do Senyi vai estar no torneio, representando o Dojo Ling Shen. E ela não pode perder isso por nada, meus amigos. E ela se pergunta se ele deve ser bonito, né? E o Shen fica desesperado lá, pois a majestade vai para o torneio de artes marciais. E ele acha que ele teve muito má sorte ultimamente. O Senji é bem forte e talvez faça que o Dojo Ling Shen seja valorizado novamente. Ele diz pro Luan Shan parar com isso, né? Parar de ficar rindo, pois ele acha que vai ficar seguro sem a família dele. E se ele encontrar o Senji no torneio de artes marciais, ele quer que ele acabe com ele. Ele lá com a cara lá aqui. Nossa, mano, o tempo tá muito bom hoje, hein? E isso deixa seu coração inquieto. E tem um menorzinho caminhando pela rua. Esse menor pergunta o que o Luan Shang quer com ele. Faça, meu amigo, te mandar de arrasta. Ele pergunta quem que mandou ele e se ele quer tirar ele do torneio de artes marciais. Ele diz que sua lança de aço negro vai lhe dar uma liçãozinha para ele. Pois a sua arma, quanto mais longe a arma estiver, mais forte ela vai ser. E o seu inimigo terá desvantagem. Ele também escolheu lutar com ele num corredor. Ele vai continuar sendo cauteloso aos ataques da esquerda, da frente e da direita. Serão todos bloqueados. Ele usa a lança da caça imperial. E parece que o carinho foi de Americanas, pois ele tá contando aqui, só falta 3 pessoas para jogar de arrasta. E ele precisa ser rápido, né? Enquanto a lua ainda está brilhando. E o Lin vai lá acordar o Senji, pois ele tem notícias lá. Eles perguntam o que foi, né? Pois ainda é muito cedo. O Lin diz que dentre os 17 competidores que apareceram no torneio de formal, exceto o Lin Xuan e o Senshi, todos os outros foram mortos na noite passada. No dia seguinte, a Shinlong vê que o Senji realmente apareceu. E ele fica se perguntando o que foi que aconteceu. Bom, ele presume que Luan Xuan fez isso. Seu Link, ele diz que provavelmente ele está muito interessado no Senji mesmo. Ele diz, você está dizendo que todos foram mortos por Luan Xuan? Ele diz que Luan Xuan é um gênio, mas não é paciente. Ele matou todos os outros competidores para te enfrentar, Senshi. E os dois estão agora na rodada final do torneio imperial. Ué, mas ele não pensou que isso aí poderia acabar com o torneio, não? Mas ele disse que ele ainda encontraria uma maneira de duelar contra o Senji. Ele pode ser uma pessoa insana, mas é muito cauteloso. E se ele capotou 14 ontem à noite, meu amigo, ele provavelmente já tá dominando a esgrima da espada demoníaca que ele almeja. E a Shinlong se pergunta quem é ele e que esgrima que ele está aprendendo ou aprendeu. Ele disse que o Lu Shang é um maluco por espadas. Depois que ele traiu o Ling Xiong, ele desafiou diferentes mestres e aprendeu habilidades de esgrima de diferentes países. E provavelmente agora ele criou a sua própria esgrima. E quando o Senji lutar contra ele, é para ele não considerá-lo como um espadachim comum ou normal. E o Senji quer saber qual é a esgrima que a espada demoníaca pode ser mencionada. E a esgrima da espada demoníaca é a esgrima do terceiro general demoníaco. Ling, olha os problemas que você trouxe pra gente, meu amigo. Esse daí é o Gao Wuan. Vocês vendo, olha, você sabe o nome dele é Gao ou ele deve ser... Ele disse que ele é o atual mestre da família Gao, o capitão da guarda imperial. Ele agradece ao Senji por tomar conta do seu filho na academia. Cuida muito bem dele, dando uma pisa nele. Vocês falam que Luan Xuan traiu o Dojo Ling Shan há muito tempo e agora está trabalhando para a família Gao. E como ele vai lidar com isso aí, não é problema deles. Mas ele diz lá que não há evidências de que o Luan Xuan é o assassino. E como o capitão da guarda da capital imperial, ele deveria ir para o torneio imperial de artes marciais e investigar o Senji e o Luan Xuan. Mas já que a sua majestade está ansiosa pelo torneio, eu estaria para eles não fazerem nada de desnecessário para o torneio de amanhã. Ele disse para ele não pensar muito sobre o Luan Xuan. Se ele conseguir derrotá-lo, ele pode perguntar para ele diretamente. E se ele ver que não está conseguindo derrotar ele, é para ele desistir o quanto antes. Pois eles estão em tempo de paz, né? Ele não pode perder uma pessoa tão talentosa como o Senji. O Senji fala que vai fazer o seu melhor. E o Guan vai mandar uma pessoa para manter o Senji em segurança, né? Até amanhã, né? No seu chamado no torneio. E o Lin e os outros estão saindo agora e é para o Senji se cuidar.
O espadão Senji diz que parece que tem alguém ali, mas o Senji sabe muito bem que tem alguém ali. Essa tal pessoa começa a subir a janela e a descê-la também. E o Senji se pergunta: que carambas é você, minha filha? Ela acaba escorregando e caindo no chão. Ele se pergunta lá se ele tá querendo matar ela de susto e se ele não tá dormindo. Oxi, minha filha, você entra no meu quarto do nada e eu que tenho culpa? Ela se pergunta se ele é o tal do Senshi. Ele diz que é sim. E quem é ela? O nome dela é Elian Ligrizik. Eu vou chamar ela de Elian, tá? O Senji meio que não conhece ela e se pergunta como carambas ela passou pelos guardas lá fora. Ela diz que os guardas são estúpidos e ela foi muito molezinha dela entrar ali. Mas ele diz lá: olha, mas pra quem tava tentando subir uma janelinha ali, né? Deu um trabalhinho, né? Ela diz lá: olha, uns competidores foram de arrasta e um estranho aqui vem falar com você e você nem liga. Ô minha filha, não foi nem você que fez isso, tá? Foi o Luan Chuang. Ela se pergunta como é que ele sabe, né? Vai que ela que é a assassina. Mas o Senji não se liga muito, já que ele tem confiança para enfrentar ele ou ela, quem seja o assassino, né? Ela vê que ele realmente é o filho do Senyu. Ela também acha ele muito bonito. Ele se pergunta se ela conhece seu pai. Ele se pergunta quem é ela. E ela fala: ué, tu ainda não me descobriu quem eu sou? É, tu é mesmo de fato filho do Senyu. Você é igualzinho a ele também. Ela chega bem pertinho do Senji e depois de ter conhecido ele, ela tem certeza que ele é o Senji. Mas não o mesmo Senji de sempre. Como assim, mano? Como assim? Ela se pergunta o que ele veio fazer ali, né? Ele se pergunta se ela sabe que ele é de um mundo completamente diferente. E os caras tava doidinho, né? Procurando por ela lá pro lado de fora. E ela vai pular a janela de novo, né? Pra poder vazar. E ela chama ele lá, né? Pra dar uma ajudinha pra ela. Ela diz lá que não é pra ele se aproveitar dela. Como é que tem um caralho se tu quer que eu ajude então? E ela diz que não é pra ele falar para ninguém que ela veio até ali. E fala que é pra ele dar seu melhor amanhã no torneio. Mas ele ainda continua sem saber do porquê que ela foi ver ele. Será que ela é alguma senhorita de uma nobreza aí? No dia seguinte, a Ligbu fala lá como seu pai disse, né? Pra ele não se esforçar muito. Ele sabe, vai fazer o seu melhor. Ele olha lá pro Luan Chuang. Ele já estava esperando por esse dia. E a sua majestade está vindo. E todos se curvam lá, né, meus amigos? E o Senji ainda não conheceu a governanta desse país, será, mano? Ele se pergunta como é que ela deve ser. E ele olha lá para cima. E ele vê que aquela garota é que foi no quarto dele ontem. E ele olha lá pra ela. E ela faz assim, faz silêncio. E o Senji se pergunta: ei, qual é o sobrenome da família real? Você tá falando sério? Ela acha inacreditável, né? Que nem isso ele sabe. E o sobrenome da família real é Elian. E não é pra ele fazer nada de inadequado na frente dela. Ele acha que mais cedo ou mais tarde acaba se colocando em perigo por falta de seu senso comum. E infelizmente ele não fez nada impropriado na frente dela na noite passada. Ou ele poderia ter sido executado, né, meus amigos? E quando isso aí acabar, ele vai precisar pedir ao Lin para ensinar ele um pouco de senso comum desse mundo. Isso meninozinho pede para os competidores subirem para o palco. E os dois sobem e ficam se encarando. E ela ouviu falar que esses dois aí são discípulos do Ling Lin. E ela vê que parece que o dojo Ling Xin deve ser valorizado. E ele deveria se sentir honrado pela família Ling ser um ramo da família Gao. E o dojo Ling Xin cultivou 2 jovens mestres e ele é uma bênção para o nosso país. Ela meio que não se importa qual dos dois vença o torneio, que é pra ele nunca mais se atrever a provocar o dojo Ling Xin novamente, que é pra ele deixar os seus rancores para o passado. E ele entende lá por sua majestade. E ele nunca imaginou que o esquecimento ia aceitar ele assim. E o Senji não sabe, né, que desde que a Som de Cigarra aceitou ele, ele está agindo desse jeito aí. Ele não entende. Ele diz: se ele puder derrotar ele, ele vai dar uma resposta para ele. E se ele não conseguir, ele vai estar morto. E não vai precisar ter uma resposta, né, meus amigos? O esquecimento fala para o Senji. Ele sabe, eu não preciso me distrair. A batalha entre mestres é sobre vitória e derrota. E também sobre a vida ou a morte. Ele vê que ele ficou bastante forte. Aquele velho ensinou-lhe os movimentos de espadas muito bom. E nesse caso ele precisa chamar ele de irmão, né? Ele chama ele lá de irmão, né? E diz: ó, é melhor se preparar, hein? Porque os discípulos dignos superam seus mestres. E ele está ansioso por isso, então. Ele usa o movimento de espada lá. E o Senji usa o queda da lua. E consegue desviar daquele ataque lá que ele deu nele. E o Senji fala o nome do Ling Xin e usa o expansão de espadas. Já faz bastante tempo que ele não usa um movimento desses para lutar contra um discípulo do dojo do Ling Xin há muito tempo. E ele vai acelerar agora. Os dois são muito rápidos com os movimentos da espada, meus amigos. O Shilon acha os dois muito fortes. E o Lin acha que não tem comparação aos outros torneios de artes espirituais. Não há grande movimento.
nem vento, nem fogo. O pessoal vendo aquilo ali, né, parece meio assustados. A Lady Buu fala que aquilo é a pureza das artes marciais. Eles atacam com a espada e também se defendem. A vida e de ambos são determinados por suas espadas. Acontece um choque de espadas lá, meus amigos. E o Senji chega e vai para trás com esse movimento. E o Senji acha ele impressionante. Mais impressionante que qualquer pessoa que ele já havia enfrentado. Ele tem até a mesma aura do Sr. Ling. Ele diz lá que ele é bom, que fazia um bom tempo que ele não se divertia tanto. Ele acha que é mesmo, né? Ele tá quase morrendo de medo dele. Ele meio que mudou de ideia. Se ele desistir agora, ele não vai mandar ele de Vasco. Ele pode se divertir com ele ainda no futuro. Mas se ele desistir agora, ele vai perder a sua ambição de derrotar ele. E ele realmente está certo. Ele manda sua espada vibrar para ele. O esquecimento manda ele tomar cuidado, pois a espada do som da cigarra é afiado, pode até cortar o ferro facilmente, e além de outros efeitos especiais. E o Ling Shen usa a estrela cruzada, e o Senji consegue defender, e o esquecimento diz para ele ficar atento. E acabou que o Senji foi acertado, mas ele consegue defender o próximo ataque, e foi cortado de novo. E o esquecimento entendeu, ele está usando o efeito do vácuo. E essa parece que não é a energia normal da espada, aparecendo antes da lâmina. E a lâmina do vácuo criada pelo som da cigarra é um ataque atrasado após o ataque normal. E se ele não desviar, ele não vai ter tempo para desviar dos próximos ataques. E aí, vocês acham que o Senji vai ganhar essa treta aí, né? Vamos saber isso no próximo recap. Se você tiver gostado do vídeo, deixa aquele gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Se você puder ajudar o canal com qualquer quantia, o Pix do Zona vai estar aí no primeiro comentário fixado. Se você não puder, tá tudo bem. Likezão, inscrição, já ajuda pra caramba, hein? Se vocês puderem se tornar um membro, vira um membro aí, meu mano. E olha, como é que vira membro, cara? Só você ir aqui no canal, né? E tem aqui o nome Seja Membro, clica aí. Aí você escolhe um dessas 3 opções aí. Você escolher essa primeira aqui, você é nobre. Se você escolher essa segunda opção aqui, você é brabo, meu amigo, você é brabo. Se você escolher essa terceira aqui, meu amigo, você é pica, hein? Você é pica, meu amigo. Você tem direito até um encontro com a ADM. Você tem direito, amigo. Quem não puder tá de boa, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fui. E valeu por um centavo, meu nobre. A diferença entre artistas espirituais e os artistas marciais, eles se concentram no treino dos seus corpos e no seu poder espiritual. Se há maneira de ferir o corpo resistente do inimigo, eles devem treinar para serem mais poderosos. Se não há maneira de quebrar a defesa do inimigo, eles se aperfeiçoam para serem mais rápidos. Eles estão sempre obstinadamente em busca de mais poder e velocidade. Assim são os artistas marciais. E se um fotão rápido como a luz, esse menorzinho aí já atingiu a velocidade e o potencial do seu limite do seu corpo. E não há maneira dele ficar mais rápido. E ele também não vai mais conseguir nenhum progresso no manejo de sua espada. É uma pena, não é? Esse daí é o primeiro mestre espiritual da espada. Pô, cara, tu não consegue falar de uma maneira normal, não? Esse daí é o primeiro mestre espiritual da arte. Já que você não consegue ser tão rápido, por que você não tenta diminuir a velocidade? E sabe, o vácuo. Ah, não importa, né, se eu tentar te explicar mais, eu preciso da sua ajuda, porque eu quero criar uma espada. Durante a fase experimental, sabe? Eu quero coletar alguns dados. Ele diz lá que parece que vai ser algo interessante, né, que ele vai fazer dessa vez. O carinha não sabe como vai ser o efeito final, mas ele pelo menos já sabe o nome dessa espada. Em uma noite de verão, como estão os sons das cigarras, torna-se o boquete... Boquete? Porra, porra é essa, cara? O bosque, cara, o bosque. Ainda mais pacífico. Por isso, ele dará o nome dessa espada de... Espada espiritual do som da cigarra. Aí voltamos para a luta do Senji e o... Eu realmente tô com preguiça de pegar o nome do cara de novo lá no vídeo, então vamos seguir aqui, vamos seguir. Ele não vai conseguir desviar daquele golpe ali, eu tenho certeza. Rapazinho, não morra num lugar tão insignificante. Tá bom, mano. Por que eu narrei essa porra, mano? Tá bom. E usa os fluxos lunar do coração da donzela. Ele vê que ele não consegue se manter meticuloso depois de ter se esquivado daquele golpe. Ele quer ver como é que ele vai lidar com seu próximo ataque. E o Senji se vira de repente e usa o espada lunar. E ele vê que ele ignorou o alcance do seu ataque. Ele precisa manter uma distância dele. E o Senji dá um salto lá.
E o ataque atrasado da espada do som da cigarra só pode ser lançado depois que o Lu Xuan empunhar a espada completamente. Portanto, precisa-se girar para interromper o seu rastro constante do fio da espada. E o Senji começou a usar um monte de fluxo de lua lá, fluxo de lua do coração da Rosella, fluxo de lua flutuante. Então aquele velhote te ensinou o fluxo lunar do coração da Rosella, né? E ele tenta lá revidar. Ele usa o som da cigarra estágio 2. Esquecimento, tu consegue lidar com isso aí? E a espada diz que tá de boa, que ele aguenta. Respiração do gado. Pera aí, cara, a obra é errada, mano. Pera aí. Fluxo lunar, coração da donzela. Lua nova. E o Senji começa a ir para cima dele. O cara fica tipo, quando? E a Ling Bulga fica tipo, Caraca, mas ele é rápido. e lá, tipo, caraca, como é que o Senji chegou tão rápido lá? Será que o Senji é tão rápido que o Lu não conseguiu ver o movimento dele? E a lua nova é uma habilidade secreta do clã Ling Lien. Pela linha lateral podemos vê-la corretamente. Mas pelo que a gente vê não é o caso do Lu Xuan, já que o Senji inclinou o corpo e escondeu os movimentos dos pés, de seu corpo e a espada. E a parte superior do corpo dele não estava totalmente fixa. Em vez disso, ele fez um movimento lento para enganar os olhos de Lu Xuan. Ou seja, é brabo, mano. E os artistas marciais estão habituados a antecipar os próximos movimentos do inimigo, com base nos movimentos sutis do corpo e ombro e cintura do inimigo. E o Lu Xuan deve pensar que o Senji não fez nenhum movimento. Depois, o Senji deve ter enganado os olhos do Lu Xuan desta maneira. E os seus pés que tinham saído da vista do Lu Xuan, de repente fizeram um movimento extremamente poderoso e tão rápido para frente e terem reunido forças. Mas no momento seguinte, o Senji já estava se aproximando dele. Assim como a lua nova desaparece, não dá para vê-la com os olhos, mas ela existe no céu. É uma ilusão para enganar os olhos. Se o Senji construiu um corpo duro sob a orientação de Shin Ji-un, depois de dominar a espada de Ling Lin, o Senji se tornou um mestre espadachim. E o Senji perfurou o menor lá. E o Lin já acha que o Senji ganhou. A esgrima secreta daquele velhote é um fato inotável. Eu ainda sou muito jovem ainda, né? Ele deve ter sofrido várias batalhas para poder conseguir esse fato. Vocês dizem para ele não se mexer, pois a espada está quase próxima ao seu coração. O Lu Xuan diz que, se for possível, ele queria parar ali, né? Mas antes dele perceber-se, né? A espada já tinha sugado a sua alma. O que, demoníaco? Ah, não. Prepare o grupo de guardião aí, bora imperial, rápido! A batalha! E o Senji não tá entendendo o que tá rolando ali. Ele diz pra espada Ressoé, espada demoníaca, fantasmagórica. E o Senji sai de perto dele, né? Porque ele não quer de arrasta, né? E o esquecimento entendeu lá que parece que a espada espiritual, o som da cigarra, estava sendo corrompida durante muito tempo. Esse aí é o espírito da espada fantasmagórica do terceiro general demoníaco, que foi morto pelo Ling Lien. Mano, literalmente ele tá derrotando todo mundo facilmente. E o Lin, vendo a situação, né, manda todo mundo correr. E as pessoas acima de nível 4 fiquem e cubram as outras pessoas que são comuns. E ajudem a evacuar, né, cara? E a Ling Bu já ia meter uma flechada nele, mas o Lin disse para ela não irritar ele, pois eles não são páreo para ele. A Ling Bu diz que o Senji ainda está lá embaixo, mas agora tudo que eles podem fazer é confiar no Senji e nos outros mestres que guardam ali. E a Shilon fica se perguntando o que tá rolando, né? E ela entende, né, que quando o Ling lutou contra o terceiro general demoníaco, e o terceiro general demoníaco amaldiçoou a espada som da cigarra, e ele tentou corroer e assimilar o Ling Lien com a espada como um médio. E ela se pergunta que será que foi por isso que ele não conseguiu mais empunhar uma espada? E ele aqui aconselha que ela evacue primeiro, né, para um lugar seguro, pois eles vão fazer o trabalho deles, né, de matar o Lu Xuan. E a situação, né, de agora resulta do fato de ele estar caçando conversa com a família lá, né, do Ling Lien. E ela vai resolver esse assunto aí com ele mais tarde. Eu não estou suportando mais. E ele diz lá pra ele se entregar, né, já que ele se entregou à sua humanidade. Cala sua boca, sua ratazana, e pague o preço por ter tratado o velhote de forma injusta antes. E ele diz que parece que ele tá querendo morrer mesmo. Continue. Eu gostei assim. A minha estratégia.
E você vê que aquela aula é de um cultivador nível celestial espiritual. E também tem até uma chama azul ali no meio. É muito mais poderosa do que de Gao Yenshi, que está no nível de um rei espiritual. Eu só sei que ele tá botando todo mundo de arrasta, meu camarada. Jogar no time do Vasco. E ele simplesmente bota uma armadura lá e começa a rever os mortos que ele matou lá. E ele ordena que eles matem cada pessoa que entrar na sua frente. Os esqueletosão aí, né, meus amigos? O tanto de gente que tá indo de arrasta aqui, eu nem te conto. E ele pula lá, né, já que seu filho está pedindo por ajuda. Sorte do filho dele que ele chegou bem a tempo, hein? E meu amigo, pensa num carinha que é inútil esse personagem aí. Ele manda seu filho sair dali rapidamente. E o Lu acha aquilo meio idiota, né? Que ele veio ali pra matar ele e foi salvar seu filho inútil. E é assim que os nobres corruptos são? Comparado com seus próprios descendentes, outras vidas são indignas de serem salvas, né? Não ataca meus amigos não, mano. Ah, pera, você tá aqui ainda? E o Senji fica lá olhando pra ele. Mas ele diz pra ele relaxar, né? Que ele não machucou eles. Já que também a irmã dele mais nova está no meio. Provavelmente ele tá falando da Shilon. E eles já devem ter chegado em um lugar seguro a essas horas. E o Senji se pergunta por que ele tá fazendo isso. Ele é um homem bom ou um demônio? Ele fala que ser um homem bom era o seu desejo mais antigo quando era um homem, mas ele vê que ser um demônio é o seu destino, e na sua mente sempre passava uma vontade de matar. E ele não sabe se é porque essa espada demoníaca corroeu a sua alma, né? Ou é porque a guerra passada deixou um instinto de matar na sua alma, mas ele realmente não sabe dizer. Você sabia que a espada Sonda Cigarra estava corrompida, mas mesmo assim ficou com ela? Você realmente estava tentando salvar seu Ling, né? Aquele velhote é muito gentil. Essa espada corrompida combina mais comigo. Essa espada traz uns impulsos impossíveis de eu matar. É só matar e pronto, né? Fazer o quê? Você acha que acabar matança com matança é certo? O Senji tá ganhando o discurso do Jutsu. Aprendeu com o Naruto, hein? Mas o que há de errado em fazer isso? Que tal você ser o último a ser morto pela minha espada, enquanto eu ainda sou humano? E o Senji vai impedir ele com a esgrima do Sr. Ling. Ele quer, né, que ele mostre, né, o golpe supremo que matou o terceiro general demoníaco. Ele começa a fazer uma onda de destruição ao redor. Que chato. O Lu começa a ir pra cima do Senji. Ele grita lá pra espada demoníaca fantasmagórica destruir tudo. Fluxo lunar, coração da donzela, última essência. Quando o Senji enfrentou o ataque do opressor do Sr. Ling, enquanto ele utilizava a essência da lua 100 estrelas, ele contou finalmente a essência final da situação em que ele estava prestes a ser morto. Mas meio que essa daí não é a maneira correta de se empunhar a espada. E ele quer viver agora, né, entre a vida e a morte. Ele vai usar tudo que aprendeu durante a sua vida. E ele encontrou o momento certo da espada para sobreviver. E se ele não conseguir fazer isso com um único movimento de espada, então 10. Se 10 movimentos não funcionarem, ele vai tentar fazer 100 ao mesmo tempo. E ali está, né, o ponto fraco do Luan Shen. Fluxo lunar, coração da donzela. E ele acerta a espada senetárias. Todo mundo morreu. Acabou. Faz lá! Ele fica ali se perguntando como é possível aquilo, né? Ele sabia que tinha um movimento inquebrável da espada, mas o Senji encontrou um ponto fraco no movimento da espada com a força total em 1 segundo. Ele vê que a geração mais jovem é muito impressionante e vai ultrapassar os mais velhos. E ele simplesmente cai no chão e o Senji olha para trás. Que ótimo, ele finalmente não consegue mais se levantar. Caso contrário, eu realmente não seria capaz de fazer outra coisa se ele se levantasse, sabe? Graças a Deus! Esses esqueletos que ele criou parece que se tornaram mais fracos. Parece que agora vai ser mais fácil de destruir eles. Chega o menorzinho dizendo que ele não esperava que o Senji mataria o demonizado Lu Xuan. Ele olha com seu olhar penetrante para o Senji. E o Senji acha isso aí meio perigoso. Será que o velho vai aproveitar, né, que todo mundo tá ao seu redor, né, e para matá-lo? Já que as pessoas ao redor, né, estão todas sob comando dele. Mas ele só fala que dessa vez ele fez uma grande contribuição. Embora ele não seja um bom homem, ele ainda tem um fundo moral básico. E a família Gaon vai estragar tudo por causa desse rato aí. E dessa vez, talvez seja uma punição, que estavam condenados. E quando eles olham para o corpo lá, não era o Lu Xuan que estava no chão. Era outro menorzinho lá. Pera,
Cadê ele? Cadê ele? Mas aquele carinha que tava no chão era só um dos encarregados dele. Parece que ele escapou usando um daqueles esqueletos desde o início. E ele diz que o Senji não tem mais nada que possa fazer ali, que ele já pode ir. Então, com licença, eu estou me retirando. E o Senji pega o beco, meus amigos. E o inútil, né? O inútil dessa batalha. Tem que matar uma porra dessa. O cara olhou para o Senji e fala: Senji, não pense que você ganhou. Eu acertarei as contas com você mais tarde. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Tá falando o inútil dessa batalha, né? Mas tá bom. Cara, eu não sei se tu tá vendo, mas tu tá vendo a gravidade da situação não, ó, Zé Ruela? E pelo que eu tô vendo, né, o Capitão Gaon de fato mima você demais, hein? Para que você não sinta qualquer senso de prioridade, né? E sua família, né? A Gaon estará correndo um perigo mortal. Você deve apoiar o seu pai agora e não causar problemas desnecessários, né, cara? Como você ousa falar isso comigo? Eu vou te ensinar uma lição. Vá merda, porra! Meu camarada, todo mundo começa a olhar com cara ruim pra ele. Chega o idiota, cai no chão. Já mostra o mestre do Senji, né? Para de se esconder aí, pô. Tu tá achando que eu fiquei tão fraco assim ao ponto de não sentir a sua presença, é? Olha aí, o cara que sumiu do duelo lá, rapaziada. Mas meio que ele não sabia como aparecer, né? Pois era um meio embaraçoso. E pelo que ele tá vendo, ele falhou, né? Pois ele tinha pedido pra ele aprender com ele e ele não quis. Ele foi aprender de outras formas. Ele originalmente pensou em sair para treinar por si mesmo, para ver se tinha alguma chance, né, de ultrapassar esse velhote. Como resultado, né, o Senji derrotou ele. Embora que ele só tinha aprendido com seu mestre, né, por alguns dias. Isso é incrível. O Senji é cheio de Uzaki, pô. E ele pergunta por que ele tem que fazer isso, né? Será que a ação de cigarra o corrompeu? Mas ele diz: mestre, eu mesmo fiz essa escolha. Mesmo que haja escuridão em minha frente, eu não hesitarei para atingir meu propósito. Não me importa, mesmo que eu precise ir contra todos os seres humanos. E ele vai para o norte para se juntar aos demônios. Quando nos encontrarmos novamente, seremos inimigos. Ah, que discípulo estúpido, hein? E o cara simplesmente vazou, meus amigos. Após difíceis batalhas ferozes, a crise do dojo Lingshen Li-1 foi finalmente resolvida. A cidade inteira está sob a lei marcial após o torneio imperial de artes marciais para o encontro de Lu Xuan, que agora é um fugitivo. Mas não há notícias que Lu Xuan tenha sido pego, mas ele teme que ele já tenha saído da cidade. Como o dojo Lingshen ganhou, né, o concurso imperial de artes marciais, a rainha emitiu um decreto imperial que listou oficialmente o fluxo espiritual como uma esgrima nacional. É claro que o Senji não está se auto-vangloriando, né? Mas a sua presença, né, foi marcante no torneio. O torneio de artes marciais imperial despertou o desejo de muitos jovens inquietos. Desde então, muitas pessoas vieram para o dojo Lingshen, esperando se tornarem um discípulo para aprenderem o manejo da espada. As artes marciais voltaram a ser populares e a Ling Bum também deve estar muito feliz. Enquanto a família do Gaon, né, como o grupo guarda da capital imperial, eles foram responsabilizados pelo motim por causa de seu descumprimento com o dever. E além do mais, né, como assistente da família Gaon, a Lu Xuan tinha agido sob seu encobrimento. Portanto, desde então a família Gaon tem estado em silêncio. E o Gaon Shen está sob investigação. Mas ele não foi preso. Ele deveria ter sido preso, cara, mas tá bom. Mas ele ficou sob prisão domiciliar na mansão Gaon. Ele teve uma espécie de final padrão para os pequenos vilões da parte inicial em romances de viagem no tempo. E se esses romances não enganaram ele, né, ele meio que mereceu isso. E tantas coisas aconteceram, mas ele não pode fazer nada. Uma vez que tudo terminou, o cansaço acumulado começou a atingir o corpo dele. Assim que o Senji relaxou, os músculos dele ficaram todos doloridos e ele caiu só na cama, que nem consegue mais sair dela. E já faz tempo que ele não vai à academia para estudar, e ele já deve ter perdido várias aulas. E será que ele vai precisar repetir as aulas para poder manter a presença, tipo no mundo moderno? E parece que alguém apareceu e é aquela rainha maluca. E como caramba ela chegou ali, né, já que ali é o terceiro andar? Ela fala que chegou ali usando a sua agilidade. Por que você tá aqui? Eu tô
tão fácil assim ser uma rainha, minha filha. Ela tá achando ele um pouquinho rude. Ela diz pro Senji tomar cuidado com seu tom. Pois ela podia perdoar ele antes, né? Mas agora, já que ele sabe que ela é uma rainha... Não, que isso, eu estou me sentindo bem. Espero que você me perdoe, majestade. E a rainha só fica observando. E que rainha jovem é essa, né, meus amigos? Não entendo, cara. E o Senji se pergunta o que a rainha está fazendo ali de novo pra ver ele. Ela fala assim que só tem eles dois ali, que ele pode chamar ela de Ling Ling. E ela diz que ele fez uma grande contribuição, que queria recompensá-lo. Mas já que ele nem consegue sair da cama, né? Por causa da dor do músculo. Ele tá meio inútil agora, né? Mesmo ela tendo indo ver ele. Espero que não seja a recompensa que eu tô pensando, rapaziada. Ele pergunta se ela escapou de novo escondida, né? E ele só acha, né, que o palácio vai ficar bagunçado de novo depois que eles descobrirem que ela desapareceu. E ela tem que ser mais atenciosa, né, com seus subordinados. Por que você fala como um velhote, mesmo sendo tão jovem? As garotas não vão gostar de você se você continuar falando assim, hein? Bem, por que você não me recompensa com algo que as garotas possam gostar de mim, né? Algo como um título de nobreza. Que tal, hein? Mas ela disse que ele tá pedindo demais, hein? Isso dói. Você tá querendo ser um nome e participar de várias festas de associações de nobreza, brincar com as damas das famílias nobres? E com esse olhar dele mesquinho, mesmo que ela confiasse um título a ele de nobreza, ele ainda seria um caipira. Aí as garotas não iriam gostar dele. Você que pensa, minha filha, você que pensa. Você precisa ser tão cruel, minha filha. Eu nunca vou ser amado por uma garota, então. Aí o Senji já tá de sacanagem, porque ele tem a Ligbu, tem a Shilon, tem a Ma lá também. Aí bicho, tá de sacanagem, já, mano. Não se preocupe, se ninguém quiser você, eu posso botar você no meu harém. Safada! Eu faria esse acordo. Tá, esse tipo de harém aí tá diferenciado, hein? Que mano é harém, mano. Aí chega a Ligbu lá batendo, perguntando se ela poderia entrar. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu foi tudo. E a Ling Ling fica admirada, pois veio mais alguém. Ela diz pro Senji encontrar um lugar pra ela se esconder rapidamente. E eu sei lá, volta por onde você veio. Você tá maluco? Ele tá no terceiro andar, não tá vendo não? Xixi! Sumiu! Ligbu, mulher, é você. Ela sente muito lá, né, pois ele tá fazendo muito pelo seu dojo e não veio visitá-lo até agora. E eu ouvi dizer, né, que muitas pessoas vieram esperando estudar o manejo da espada no dojo dela recentemente. E ela esteve muito ocupada. Ela disse que sim, né, tava uma confusão no início, mas agora eles estão no caminho certo. E o seu pai não ficou mais confinado em seu quarto e começou a praticar com os discípulos. E ela disse que a propósito recebeu alguns remédios da Ma. E ela vai ver, né, como é que se usa o remédio, né, que é pra aplicar pra melhorar a dor do muscular dele. Tá na caixa dizendo, aproveita a oportunidade e passa esse remédio em todo o corpo do Senji. Essa mano não é gente, cara. E ela fica toda envergonhada e o Senji se pergunta o que é que foi. E ela pede, por favor, né, pro Senji se tirar as suas roupas. E a rainha lá debaixo da cama, calma lá, minha filha, eu cheguei primeiro. É só isso por hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado do recap. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele seu like, né? E hypar o vídeo aí, né? Pra ajudar o canal, né? Meta pro vídeo. E 50 likes eu trago a continuação. Tamo junto. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Foi! E aí, mitos e mitas, no último capítulo, né, a Ligbu disse para o Senji tirar as roupas. E a rainha ouviu tudo, né, pois foi ela que chegou primeiro aí na parada. Porque você quer que eu tire minhas roupas. Ai, caramba, isso aqui dói pra caramba. Mas ela só quer ajudar ele, né, passando uma pomada. É só isso. E quem ficou aliviada foi a rainha, né, debaixo da cama. E o Senji tenta fugir, né, e dizendo que ele mesmo pode fazer isso. Mas a Ligbu, né, toda envergonhada, diz que ela pode fazer uma massagem nele, pois é a sua responsabilidade. E o Senji só faz o que ela pediu, né. E a Ligbu só admirando os bíceps do nosso protinha. Uau! O corpo do Senji é tão robusto! Esse é o corpo de uma pessoa que passou por um treinamento muito extenso. Só tá faltando os dois se pegar aí mesmo, mas beleza. E ela pergunta para o Senji qual é a sensação de ela tá massageando ele, tá, rapaziada? É isso. Tá, eu acho que eu que sou mente poluída da parada. Ele fala que tá uma sensação muito boa, seus músculos tensos foram alongados, pois a pomada fica quente na pele dele. Pois a pomada da Ma funciona muito bem para aliviar a dor muscular dele.
E a rainha lá tá achando a situação meio estranha, pois que ela tá escondida debaixo da bendita cama. E o Senji pega na mão da Ligbu e diz que ela já pode parar, pois ele já está se sentindo muito melhor. Mas e as coxas? Pode relaxar, Ligbu, pode deixar que eu mesmo faço isso. Mas ela diz que precisa de uma força necessária para poder fazer a massagem. E ela simplesmente cai em cima do Senji. E o Senji, preocupado, se pergunta se a Ligbu está bem. Mas ela fala fofinha, né, que se perguntando se ele se machucou e pede desculpas. Mas o Senji fala que está bem, que ela não precisa se preocupar. E ela diz que o melhor que ela pode fazer é massagear ele. Meu Deus, quase que não saía. E que ela não pode rejeitar ele. Ele não rejeitaria o pedido de uma garota, né? Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Como diz o Greg, né? Cara, ela tá tão na sua. E o Senji vê que aquilo ali não é nada bom, que ele precisa pensar em algo para se acalmar. E o cara simplesmente começa a pensar num bagulho matemático, cara. É osso, Senji. É osso, Senji. É osso. E a Ligbu solta essa, perguntando do que o Senji acha dela. Você é muito boa com a espada, tá com a espada. Ainda carrega um cargo do dojo inteiro e dividindo a responsabilidade do dojo com seu pai. Isso aí é porque ela não teve outra escolha a não ser manter o dojo aberto e trabalhou muito para praticar o manejo da espada, mas ela não tem talento e ela não pode fazer nada quando se trata de problemas reais diante dela. E se não fosse pelo Senji, o seu dojo já teria fechado há bastante tempo. E ela pergunta para ele se ele não acha ela uma inútil. Mas o Senji diz para ela ir com calma que não há limites para a busca do poder. E se ela perder a confiança em si mesma, só porque ela não é forte o suficiente, ela nunca será capaz, né, de se tornar mais forte. E além do mais, ela já é bastante forte, pois ela venceu o Ganshin com o manejo da sua espada. E ela se pergunta se pode se tornar mais confiante. E ele só acha, né, que seria bom se ela fosse um pouco mais orgulhosa e focasse menos em ser simplesmente confiante, pois eles ainda são jovens e a juventude é a sua maior força. Se eles não podem derrotar alguém agora, então eles vão continuar trabalhando duro para praticar o que eles poderem fazer, né, cara? Senji, você fala como se fosse um velho. Tá, mas eu tô dizendo a verdade, tá bom? E ela agradece ao Senji. Só tá faltando liberar o chá pro cara, né, mano? E ela se pergunta se pode chamar ele pelo primeiro nome. Mas eles não acham que chama do primeiro nome, não. Eu tô maluco. Eu disse que, claro, né, que ele vai chamar ela de Ligbu. Agora o bicho vai pegar. Aí chega a empatar foda da Shilon, mano. Mas tá bom. Shilon? O que você tá fazendo aqui de repente, mulher? Ela se pergunta como é que ele fica sem roupa e sem trancar a bodega da porta. Mas também ela entrou sem querer, né, mano? De intrometida aí, né? Ela trouxe as pastilhas das aulas de hoje. E a Shilon pergunta se ele está se sentindo melhor. Mas ele fala que está bem. Olá! Nossa majestade, não precisa ser educado nesse momento. Mano, eu morro de rir com essa porra, mano. Cara, que momento constrangedor esse, velho. Meu nome é Senji, sou filho de 2 divindades espirituais. No entanto, na verdade, não pertenço a este mundo, pois morri em um acidente de carro e reencarnei nesse mundo de fantasia, onde existe poder espiritual e cultivação. De acordo com a maioria dos romances de fantasia, vou começar a cultivar e me tornar o cultivador mais poderoso depois de eliminar todos que entram no meu caminho. Mas agora estou tendo um probleminha, sabe? É como não ter nenhum equipamento além da roupa íntima. E agora eu tenho que enfrentar os bosses final sozinho. Eu não tenho que se marroar, cara. Muito bom, mano. Muito bom. E ele se pergunta o que ele deve fazer nessa situação, né? Talvez ele deva chamá-las para jogar Mahjong, ou como se nada tivesse acontecido, pois eles têm 4 pessoas, o número certinho para jogar. Pra jogar, né?
Ah, mas ele lembrou que não existe Mahjong nesse mundo. Será que ele deve inventar o Mahjong depois? E depois certamente se tornará popular nesse mundo aí, provavelmente. E aí ele vai começar um negócio de Mahjong, vai ter várias lojas em todos os lugares. Depois vai fazer um torneio de Mahjong. Não sei nem se eu tô dizendo certo o nome, mas é esse, eu acho que esse é o nome. E por fim ele vai enviar diplomas para os reinos dos demônios para poder ensinar eles a jogar Mahjong, e aí os humanos vão competir com ele jogando Mahjong, e aí não vai ter mais guerras e mortes e etc. O Senji ficou doidão do nada, mano. E a Shilon pergunta se ele tá bem, né? Pois ele tá meio desligado, será que ele tá com febre? Amor e paz! Aí ele acaba derrubando as apostilas da Shilon. E ela até fala que ele assustou elas, que vai apanhar as apostilas do chão. Ah, não, estou ferrado. Pera, eu acho que eu já tava ferrado desde o início, né? Aí ela abaixa lá. Aí ela se abaixa lá e vê as duas debaixo da cama. Aí ela fica parada lá um tempinho. Aí depois a Ligbu e a rainha saem debaixo da cama. O que está acontecendo aqui? Você pode me explicar antes que eu te mate? Senhorita Mu! E a Ligbu, né, diz que ela só trouxe uma palmada para poder massagear o Senji para a dor muscular dele. Peraí, senhorita Mu? E ela acha interessante de como ela está se dirigindo a ele de maneira diferente. E a rainha lá, treta da namorada dele, treta. E o Senji lá, puto, né, diz pra rainha parar de ficar zombando dele lá, que é tudo culpa dela. Aí a rainha abraça lá a Ligbu e diz, minha culpa? Aí a Shilon olha ali e se pergunta, mas peraí, quem é você mesmo? Aí o Senji fala que ela é a rainha. Aí ela vê que é a majestade, né, e tenta se curvar lá, né. Mas ela diz que a Shilon não precisa fazer isso, pois ela também é uma princesa. E não há necessidade de ela se curvar diante dela. Por que a majestade está no seu quarto, hein? Como é que eu vou saber? Não faço a mínima ideia. Mas a rainha disse que está visitando o Senji secretamente por conta do seu passado especial. E também tem uma tarefa para ele. E ela só espera, né, que as duas mantenham segredo sobre isso. E ela não entende como assim um passado especial. Mas isso ela pode perguntar para o Senji, que ele mesmo pode dizer para ela. Ela diz lá para Ligbu, né, que vai visitar o seu pai agora. E meio que ela não trouxe nenhum guarda acompanhando ela. E ela entende e vai mais ela. E a Ligbu, né, dá a pomada medicinal para ela, né, poder ajudar o Senji. E ela fica lá olhando para o pessoal saindo. Olha, Shilon, sobre meu passado. Mas ela diz que ele precisa descansar primeiro, pois é mó raro amar preparar uma pomada para alguém, sabe? E ainda para massagear alguém, né, mano? E ela fica aliviada, né, de ver que ele está bem, pois já que ele ainda tem tempo para ficar curtindo as garotas novas, né? Ela ficou com ciúme, rapaziada. Meio que eu sou o time Shilon, hein, rapaziada. Ele até pergunta se ela tá com ciúmes, mas ela acha que ele está sendo indecente. E será que ele está tentando fretar com a sua colega de classe? Certamente que sim. E outra coisa, né, que é pra ele parar de ficar causando problemas e voltar para a aula. Ele não queria se tornar uma atividade espiritual. Se ele não voltar logo, né, aí que ela chega primeiro do que ele e ele não volta para a aula, assistir as aulas. Mas ele disse que isso aí também não é ruim, já que sua mãe e seu pai ambos são divindades espirituais. O cara abriu a boca do nada, velho. Esse foi o vídeo, tá? Desculpa se eu tô fazendo um vídeo muito curtinho, tá? Depois eu volto a fazer os vídeos mais longos, tá? Beleza? E deixa o like, se inscreve, hype o vídeo, se der pra hypar o vídeo, né? Tamo junto e até o próximo vídeo. E alguns recrutas estavam treinando lá. E a rainha vê, né, que tem recrutas novos. E ele agradece, né, a ajuda da rainha. E ela fala, né, que a família Gaol fez nos últimos anos passou um pouquinho do limite. E aí eles precisam dar um pouquinho de trabalho para eles, né? Para que eles saibam quem são. Ele diz que eles são apenas um artista marcial, que ele não entende muito dessas coisas. Mas ela diz que tá tudo bem, já que ele sempre foi desse jeito mesmo. Ela conta que ele vai precisar treinar espadachins muito forte para o país. E ele tem quase certeza que ela não veio só para aquilo, né? Para ele ver ele como tá o progresso dele nesse dojo todo acabado aí. Ele realmente tem razão, pois ela só veio dizer que o Lun Xuan está indo para o norte. Ele só fica calado. E ela começa a se virar e pergunta se ele quer protegê-lo. Ele fala que ele fez algo errado, mas ele ainda continua sendo seu discípulo depois de tudo. E ela se vira novamente. E a rainha fala que um dos objetivos da jornada do Senji e do Houdien, que eu não sei quem é, tá? Eu não lembro, é encontrar pílulas que possam curar suas feridas. Mas ele diz que nem se importa mais se ele vai ser curado ou não. Mas meio que a rainha se importa. É sério, quantos anos essa rainha tem, mano?
Mas ela tem a sensação de que algo ruim vai acontecer em breve e ela vai precisar da força dele. Ele se pergunta se os demônios estão tramando alguma coisa, mas parece que é mais do que isso, não apenas os demônios. Há uma força maligna aqui, mais obscura, que ameaça todo o continente. E ele aqui, né, o Gal lá, né, o doidinho lá, sei lá como é o nome desse Zé Ruela, tá putinho lá, né, dizendo pra ele sair dali. Esse carinha aqui diz, né, para o jovem mestre aguentar, né, pois os movimentos deles estão sendo vigiados e pode ser meio arriscado. E ele se pergunta como é que a Academia Real de Cultivo ousa expulsá-lo. Por que será, né, cara? Por que será, né, que te expulsaram, né, mano? Aparece essa mina aí dizendo que apenas uma escória poderia ser qualificada para ensinar o jovem mestre da família Gaol. Ela fala que o general Gaol, né, confiou a ela para ser a sua tutora. E para ele não se preocupar, né? Porque ela vai orientá-lo. Ela fala que o seu poder logo ultrapassará o dos alunos da academia. Esse inútil aí, tá bom, né? E ele se pergunta quem é ela. E ela fala que seu nome é Biju. O nome da mina é Biju, mano. O nome da mina é Biju, velho. Mas aqueles que a conhecem referem-se a ela, a Imperatriz Esmeralda. E o cara fica besta que ela é o imperador espiritual de nível 9. E mostra o nosso protagonista fora das galáxias, o Senji, né, que já tá recuperado graças à pomada instantânea da Má, né, meus camaradas. Aí chega a Shilon lá dizendo que não foi por conta dela não, que foi muito boa aplicando o medicamento não. Não é mesmo, Senji? Ah, bom dia, Mucilan. Cara, só li que tá escrito aqui, tá? Foi mal. Se tiver errado, foi mal, hein? Foi mal. E aparece o Lee em seguida perguntando que ele parece bastante calmo de ter matado o Aro durante todo esse tempo. Mas o cara tava arrebentado, mano. Ele tá achando que o professor não vai pegar no pé dele, né? Ele tá muito enganado. Meu camarada, aí que você tá enganado. Quando é a hora de melhorar, você deve melhorar. Pois os melhores estudantes sempre têm os privilégios dados pelos professores. O professor chega lá dizendo que é ótimo ver que ele tá todo animadinho. E meio que a aula dele de hoje é prática de artes espirituais e deve participar em uma simulação de luta. E meio que ele tá com preguiça e ele pode fazer isso por ele, né, o Senji. E o professor simplesmente vaza e o Senji vê que aquilo não é nada bom. Eles dizem, né, que mais tarde eles falam mais sobre isso aí. E o Senji quer saber por que eles estão tão empolgados. Então o professor dá as boas-vindas lá para o Senji, né, já que ele é um integrante mais novo que é o centro das atenções ultimamente. E os estudantes que querem participar, né, podem desafiar o Senji aí, de boas. Que ele vai tirar uma sonequinha. Professor preguiçoso, cara. E o Senji fala que vai contar tudo pro diretor, hein? Aí o professor ainda solta, né, que ele não pode usar nenhuma espada ou qualquer outra coisa. Já os outros estudantes, né, meu camarada, podem fazer o que quiserem. Aí esse professor tá indo contra o progresso do Senji, hein, meus amigos? Eles pedem para o professor Senji, né, aconselhar eles. E o Senji se pergunta, vocês não querem fazer isso juntos, né? E todos ali estavam olhando para o Senji, né, querendo dar porrada nele. E a Shilon, né, não se pergunta se ele não vai lutar contra ele. Ele diz que de jeito nenhum, né, pois o seu senso de amor próprio está impedindo dele fazer isso. Depois ele vai ter uma luta individual contra o Senji depois. E a Ligbu, né, vê que todos estão entusiasmados. E a Ma responde, afinal de contas, é assim que os jovens são, né? Pois é bom desafiar um rival forte. E eles vão aprender sobre suas próprias fraquezas ali. E o Lee, né, diz que nunca viu o Senji usando nenhuma arte espiritual de verdade. E ele quer ver, né, como é que ele vai se sair, né, já que os desafiadores dessa vez, né, são cultivadores de nível 3. São mais fortes que eles têm até ali. Eu aceito o desafio de vocês. E todos começam a se preparar ali. E o Lin percebe que eles construíram simultaneamente formas defensivas e ofensivas. Todos praticamente pensam da mesma maneira e são cautelosos. E seus poderes espirituais estão fluindo rapidamente no ar. Parece que eles vão levar isso aí a sério, a luta. Ô caramba, é só um treino, calma lá, né? E afinal, né, todos já estão cientes do poder do Senji, né? Então não há necessidade de testá-lo antes. Mas a força está em sua experiência. E a estratégia do livro didático deles vai dar um impacto sobre eles mesmos logo. E o Senji corre pra cima do primeiro. Arte espiritual nível 3, bola de fogo! E o Senji simplesmente agarra o braço do menor. O quê? E o Senji simplesmente vira o braço do menor e aponta para o outro. E o carinha já pede desculpa lá porque ele não tava querendo acertar ele, né? Rapaz, parece que eu ganhei, hein? E simplesmente dá um tropeço no menor lá e derruba ele no chão. E essa menina começa a correr aí. Acho do espírito elétrico é tão rápido e como um raio você não terá tempo para conseguir construir uma defesa.
Haste do relâmpago de nível 3, evocação do relâmpago. Haste do espírito nível 1, fluxo hidra. Acumulação de energia. Condução de eletricidade. O que ele fez? Eu revelei o jogo, minha filha. E simplesmente dá um choque na mina, velho. Haste espiritual de nível 1. Enceoper. E mais 2 caboquinhos vai para cima do Senji também. E os dois usam haste espiritual de nível 3. E o Senji lá só joga 2 bagulhozinhos pra cima, que dá um flash nos olhos dos menores. E eles ficam se perguntando, pra onde é que ele foi? Ele sumiu? E gritam dizendo que ele tá atrás deles. É, rapaz, parece que vocês dois também estão fora, hein? Cara, o moleque é brabo, hein, mano? O Senji é brabo demais, velho. Não tem como, o cara é brabo. E todos meio que ficaram bestos. O moleque derrotou todo mundo, mano. Fica um silêncio, meu camarada. E a Shilon, né? Rapaz, eu acho que o Senji ainda não usou seu verdadeiro poder, não, ó. Mas, no entanto, né, foi uma vitória com estratégia. Mas o Lin acha, né, que não era isso que o professor queria, não, ó. E o Senji olhando pra aquilo ali, né, se perguntou o que há com a cara deles, né? Tá um pouquinho estranha as expressões deles. E eles meio que começam a se limpar lá, né? E agradecem ao professor Senji, pois eles nem foram capazes mesmo de reagir. Mas ele disse que tá tudo bem, né? Porque eles não precisam ser tão educados desse jeito aí. Mas ela que diz, né? Que de alguma forma, né? Se sentiu um pouco desconfortável, como se estivesse vazia por dentro. É isso mesmo! Você é foda, professor! Bem, será que é porque eu não usei nenhuma arte espiritual de nível superiores? Pô, cara, tu já tá além do protagonismo aí, cara, né? Mas o cara não precisa nem usar arte superior, mano, pra ganhar dos caras, velho. E o Lin, né, se pergunta para o Senji se ele se concentrou na luta prática quando estava aprendendo suas artes espirituais. E ele responde que sim, pois ele ia para as montanhas caçar bestas demoníacas para o jantar, depois que ele chegou ao nível rei no espiritual quando era criança. E a mais curiosa, né, se pergunta quantos anos ele tinha na época. Ah, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 8 anos por aí. Talvez, tá? Não tô lembrado. E, mano, todo mundo fica chocado. Foi, caralho, 8 anos, mano. Pois ele teve que lutar sozinho contra bestas demoníacas com 8 anos de idade. É, parece que seus pais são um pouquinho cruéis, hein? Pois, né, ele disse que caçava bestas demoníacas para poder se alimentar. E além disso, né, quem é que viveria nas montanhas para ficar caçando bestas demoníacas? Será que a família dele é pobre? E como esperado, né, crianças de famílias pobres, né, tem que trabalhar desde pequenos. Os caras estão tirando, velho. E o Sen fica se perguntando, né, por que eles estão olhando com cara de dó pra ele. E a Shilon, né, vê que essa provavelmente deve ser a diferença entre eles, né, pois ela teve experiência de combate por causa dos costumes do seu país. E eles acabaram tendo ideias diferentes de como usar as artes espirituais. Então, simplesmente estão cultivando para aumentar o seu poder espiritual em nível de arte espiritual pouco a pouco. Ele também percebeu, né, que eles aprendem as artes espirituais avançadas e com pouca compreensão das artes espirituais de níveis inferiores, que é o básico. E de fato ele está certo, né, porque ela não esperava, né, que a invocação de raio dela, né, fosse quebrar pelo fluxo de hídrico de nível 1. Pois esse daí é um feitiço super básico que aprenderam quando sentiram o fluxo do poder espiritual quando eles eram jovens. E o Senji, né, é muito bom de ciências, né? Diz que é necessário um instrumento para conduzir eletricidade. O A tem baixa condutividade. Quase que eu não dizia essa palavra, cara. E assim, quando houver outro bom condutor, né, ela vai ser atraída para longe. Eles ficam lá com um olhão, né, porque não estão compreendendo. O cara se esquece que tá num mundo de fantasia, mano. Ele pede até desculpa, né, porque ele não sabe como é que ele vai fazer eles entender, né, mas eles vão deixar isso de lado por enquanto. E eles vão discutir primeiro, né, sobre as estratégias de combate. E de acordo com o entendimento de artes espirituais de níveis superiores, produzem efeitos maiores. Mas, por outro lado, elas levam mais tempo para serem preparadas. E requerem formas mais complexas e maiores. Isso porque a arte espiritual é um resultado da fusão dos diferentes atributos do QI da natureza. Em resumo, é preciso mais QI para liberar uma bola de fogo de nível 3 do que para liberar uma lança de fogo de nível 1. Mas na natureza, né, o QI é distribuído uniformemente. E assim, para liberar a bola de fogo de nível 3, você precisa usar o seu próprio poder espiritual para coletar o QI ao seu redor, em uma escala maior. Esse processo certamente é mais lento. Tá, agora merece like, hein, rapaziada. Eu consegui ler tudo isso sem parar, mano. E a eficiência deste processo de coleta também é influenciada pelo próprio nível de poder espiritual.
Enquanto maior for o seu nível, né, de cultivo, maior será o poder espiritual que você tem. E maior será o poder que você tem para influenciar e distribuir a natureza do QI. E é por isso que é mais fácil para os cultivadores de níveis superiores realizarem facilmente artes espirituais de nível inferior, em questão de segundos. E ela se pergunta se é por isso que ele executou as artes espirituais com tanta facilidade, né? Pois ela não viu ele usando nenhuma formação de forma alguma. Sim, pois na verdade meu nível de cultivo não é muito inferior ao seu. Veja o exemplo do caso anterior, né? Eu provavelmente poderia bloquear 2 ou até mesmo 3 de seus ataques. Se eu estivesse parado e preparado para a arte espiritual de nível 4 ou nível 5, como você estava, mas eu receio que eu não seria capaz de bloquear o ataque das outras 2 pessoas. Portanto, eu não fiz isso. E se eles fossem bestas demoníacas, né, ele ia rasgar as gargantas deles imediatamente. E é como eles testemunharam, né? As artes espirituais de nível inferior também são bem úteis em combates. E escolher a arte espiritual certa no momento certo é a chave. E as artes espirituais têm diferenças e têm propriedades. As artes com alcance e os níveis mais altos é começar a aprender as artes espirituais complexas e poderosas. Ele recomenda, né, que eles obtenham primeiro um entendimento mais profundo de suas próprias propriedades. E a quantidade certa de vento, né, pode fazer uma chama arder mais forte. Mas se o vento for tão forte o suficiente para soprar o ar para longe, o fogo vai se apagar. Diferente das artes espirituais, né, pode se impulsionar ou se reprimir mutuamente. É benéfico aprender mais sobre elas. E o conhecimento irá calhar mais tarde. E todos depois, né, de escutar isso aí, né, começam a fazer o que ele estava dizendo. Pelo que eu tô vendo, você é um professor melhor do que eu, hein? Acho que você deveria ser um professor em vez de um estudante, hein? Eu acho que eu vou pedir pro diretor te deixar dar aulas teóricas, hein? Cara, por favor, para de ficar fazendo essas brincadeiras aí, por favor. Parou, hein? Ele vê, né, que todos os outros alunos têm tarefa para fazer agora, e esse é o melhor momento. Então, Sage, você aceitaria meu desafio, meu bro? Meu passa, meu pau vai ficar algum dia. Tô brincando, essa parte é brincadeira, tá, cara? E o Sensei pergunta se ele tá falando sério mesmo. Claro que eu estou. Você tem sido o foco de atenção de todos, né? Está na hora de eu me exibir um pouquinho também. O cara virou Satoru Gojo aqui. Antes de tudo, né? Ele quer avisar uma coisa para ele. Que diferente de crianças ricas, ele recebeu treinamento prático. E que não é pra ele pensar, né, que vai derrotar ele tão facilmente assim. Ô, professor, o Lin é forte. Será que eu posso usar minha espada? O professor simplesmente diz que não, né? Que ele já viu o suficiente das habilidades de espada dele. Ele quer que ele mostre outra coisa pra ele. Ele se pergunta, né, se ele sabe que ele é muito bom em criogenia, que é algo que é uma produção de temperaturas muito baixas, que é tipo gelo. E a Shilon vê que o Lin é bom nas artes espiritual criogênica, mas ela ainda não sabe, né, em que tipo de arte o Senji é bom. Talvez em todas? O Lin só manda ele receber esse ataque aí. Receba! Ao se condensar o gelo em cones, o poder pode ser aumentado e a resistência do ar pode ser gravemente reduzida. E assim ele poderá controlar a trajetória. Mas infelizmente, né, uma vez desviando ligeiramente a força, ele pode ser facilmente bloqueado devido ao seu formato. E o Lin percebe, né, em vez dele usar o poder pirotécnico, uma voz homem, contra o criogênico, que é o fogo, tá, rapaziada, que ele não usou fogo, é isso. Ele simplesmente usou o mesmo tipo de ataque para poder bloquear o seu ataque. E ele tirou o máximo de proveito do baixo atrito do gelo. Ele não esperava, né, que a vantagem da arte criogênica pudesse se transformar em desvantagem nas mãos do Senji. Ele acha isso aí muito impressionante. E ele decide usar a sua sabedoria, né, para poder aprender junto com o Senji enquanto luta contra ele. E o Senji vê que ele está prestes a fazer alguma coisa. Ele vê que não pode só simplesmente defender pacificamente, ele tem que encostar a sua distância. E vai para cima do Lin. E o Lin só responde que aprendeu algo com ele. E o Senji fica até admirado. Ele simplesmente pega esse cristal na mão aí e rebola para cima, ou joga para cima. E o Senji só faz recuar. E é como o Senji disse, né? O ataque tem que ser simples, rápido e eficaz. Ele se pergunta por que ele não dá um nome, né, para essa habilidade nova dele. E ele diz que pode ser bala de gelo. Mas ele achou um nome bem simples. Então ele usa sua habilidade de arte espiritual de nível 1. E ele simplesmente fala bala de gelo. E essa habilidade, né, foi inspirada na sua pistola de fogo.
Porém, ele é capaz de aplicar o combate real, diretamente. A sua capacidade de aprendizagem é muito diferente dos outros estudantes. E o Senji meio que não está conseguindo chegar perto dele. Tanto o Lin, né, e a Xilan têm uma melhor compreensão da essência de um tipo de arte espiritual. Porém, aplicarem do combate depois de concentrarem o seu estudo, ele não consegue resistir ao seu ataque direto. Então, acho que ele vai atacar por trás, então. E assim ele faz, e a Xilan, né, vê que aquela é sua estratégia. Ele explica para o Senji, né, enquanto ele estava ausente, né, ele e a Xilan continuaram treinando um contra o outro. Esse tipo de estratégia aí não vai funcionar contra ele. E a Ligbu, né, vê que o Lin é realmente fantástico. A esgrima espiritual, né, do Senji são ambas impressionantes, por isso ele está acostumado a usar várias maneiras para lidar com diferentes situações. Normalmente ele pode vencer de forma rápida, mas agora seus métodos estão limitados, ele não tem muitas vantagens nesse momento. Simplesmente em termos de compreensão das artes espirituais, ambos são bons. Senji está familiarizado com todos os tipos de artes espirituais, enquanto Lin é especializado em artes criogênicas. Entretanto, o Lin, né, pode inventar uma arte espiritual totalmente nova após um simples ataque. E a arte de nível 1 é muito simples e eficaz. E meio que ele tem que adicionar essas lições, né, no livro de tático deles, pois é um método de ataque direto, como um completamente desvantagem da arte criogênica. Afinal, né, diferente das artes anêmicas, flexíveis e mortais que a Xilan usa, que é o vento. E a vantagem, né, das artes criogênicas é controlar o meio ambiente. E meio que o pé do Senji foi congelado. E meio que ele não tem tempo, né, de fazer uma arte defensiva poderosa. E o ar ao redor, né, está ficando mais frio. É por isso que ele está sentindo os ataques do Lin ficando mais fortes e mais rápido. E quando ele ataca, a temperatura ao seu redor fica cada vez mais baixa. E baixa a temperatura benéfica para a velocidade e o poder de liberação das artes criogênicas. Mas a baixa temperatura também pode aumentar a densidade do ar. E também pode aumentar o poder das artes anêmicas. Artes espiritual nível 3, parede de gelo. Ele se pergunta como é que o Senji vai reagir a isso aí. Combinações de artes espirituais. Ele simplesmente começa a atacar umas coisas no gelo lá. E a Xilan fica se perguntando como o poder de um nível 2 pode ser tão poderoso. Ela não acredita que sua escala está no nível 3. E o professor fala que ele usou as causas da mudança do ambiente, né, que foi causada pela criogenia do Lin. E eles vão ver, né, o que ele vai fazer a seguir agora. E o Lin vê, né, que o Senji está prestes a mostrar o seu trunfo. Ele vai lutar agora de frente, que é para ele mostrar o quão forte ele é. A Ligbu admirada, né, para aquela dimensão daquilo ali. E a Ma vê que aquilo ali é uma arte espiritual de nível 5. E o Senji vai usar primeiro a arte espiritual do fogo. A arte espiritual de nível 2, fluxo de fogo. Rapaz, tá rolando uma baguncinha. E um ataque conjunto das artes pirotécnicas foi mal. E anêmicas. E parece que ele quer lidar com a baixa temperatura da arte criogênica. E não, pois o poder da chama é muito reduzido por causa das balas de gelo do Vórtice. Ele usa também artes espirituais do nível 2, ataque de raios. E contra-ataca aquele gelo do Lin. E a Xilan fala, né, pro professor que a barreira de gelo está prestes a ser quebrada. Mas é meio que tarde demais, né, pois o Lin já completou a sua formação. E o Lin fala, né, que venceu. Será que venceu mesmo? E usa o martelo gigante. Olha ali, aquela ali é uma arte espiritual de nível 5. E ele não tá conseguindo acreditar, né, que o Lin possa usar um ataque daquele nível. E só fazia alguns dias, né, que ele se lembra que ele era um general espiritual. Como foi que ele chegou ao mestre espiritual? E o Lin se pergunta se ele ainda se recusa a se render. Mas ele disse que seu ataque também já está pronto. E ele tem certeza que será mais rápido do que o dele? Pois ele era o único que deve se render aqui, não ele. E a Xilan, desesperada, né, disse que eles vão jogar pesado, que é pra ele fazer alguma coisa. Mas o professor disse que ninguém vai morrer, e ele vai salvar eles dependendo de qualquer coisa se acontecer algo. E o Lin simplesmente abaixa seu braço e lança seu martelão no centro. E finalmente, né, o Senji tá usando um nível mais alto, né, cara? O cara só usava nível 1, agora tá usando a arte espiritual de nível 4. Bolas de fogo flamejante. E lança na direção do martelo do Lin. Rapaz, tá acontecendo uma baguncinha, hein? Que chega e acontece uma explosão de fumaça. E simplesmente só mostra o professor dizendo: vocês não sabem quando parar não, hein?
A academia dá uma grande importância aos dois. Se algo acontecer com vocês, eu posso perder meu emprego. Vocês sabem disso? E os caras não sabem o que significa treino, mano. É só um treino. Os caras querem se matar no meio do treino. E ele disse que o Sr. Gaon, né, o salvou, né, que é o professor deles. E parece, né, que o ataque do Senji foi muito mais rápido do que o dele. E diz que o Senji venceu. Mas o Senji diz, né, que ele também é um oponente muito forte. Foi aquele famoso X1 sem perder a amizade. E a Shilon, né, vai perguntar se os dois estão bem. E só mostra eles conversando com ela lá. E o professor vê, né, que são dois jovens notáveis. E parece, né, que nesse ano ele poderá, sem dúvida, ser um excelente professor. Acabou.